Sem agro, não existe comida. Quem ataca o agro, ataca o prato do pobre. Essa concentração de poder do agro, ela é feita para estar acima da lei, para manipular leis ambientais. Mas sabe que o Mato Grosso também é campeão de trabalho análogo à escravidão? De ensino médio. O Brasil é um país agroexportador. Quer obrigar meninas de 11 e 12 anos a terem um filho de um estuprador. Não é um brinquedo, cara. Isso aqui é um feto, isso aqui é uma coisa séria. As pessoas querem matar isso aqui, você quer matar isso aqui, por exemplo. Sim, mano. Tem criatividade pra criar um tema, você tem, mano. Se liga. Falei contigo aí. Tá tudo bem. Você Quem vai falar que você produz não minhas come. roupas são os trabalhadores. É claro que eu como. Faz seu corte pro TikTok. Se vocês estiverem com fome aí, ó. Eu acho que injustiça o Bolsonaro tá preso. Ele devia estar... Mas antes de continuar, uma pausa rápida para quem torna esse programa possível. Você sabia que toda vez que você compra uma ação, sua corretora te cobra uma taxa? Com a Quantifury, isso não existe. Zero comissão, zero taxa, mais de 2.000 ativos, ações, criptos, ETFs, commodities, tudo pelo preço real das bolsas. Aceita Pix, suporte 24 horas e utilizando o nosso código de convite você pode ganhar uma recompensa em Bitcoin. Entra em quantifury.com/tubarão ou usa o código tubarão no cadastro. Bora investir sem pagar taxa pra ninguém. Meu nome é Ulisses Moraes, eu sou o cara da direita do estado de Mato Grosso e vim aqui debater o agro com essa galera que critica, mas não acorda 4 horas da manhã para produzir o próprio alimento. Eu tô aqui no TubaCast contra 13 esquerdistas. Sem agro, não existe comida. Quem ataca o agro, ataca o prato do pobre. Opa, tudo bem? Beleza? Seu nome? Jimmy. Jimmy. Sou o Jimmy Bro. Faz o quê, Jimmy? Eu sou comunicador, sou músico. E aí, bom, te pedi 2 minutinhos só para tentar concluir um raciocínio, depois quero ouvir sua opinião também. Mas eu acho importante a gente começar esse debate com uma diferenciação, que muita gente faz uma confusão de propósito e acaba confundindo outras pessoas. Mas diferenciar o que é a agricultura brasileira como um todo, né, quando a gente fala de pequeno, médio produtor, que é a grande maioria das propriedades e é quem produz de fato a comida que vai para a mesa do povo brasileiro, do que é o grande agro. Quando a gente fala grande agro... Você que come arroz? Quando a gente fala de grande agro, que é o... Não, tô te perguntando, você só um come minutinho, arroz? eu já vou te responder, só concluir uma ideia. Como eu te pedi. Quando a gente fala de grande agro, a gente está falando de pouquíssima gente que concentra a grande maioria das terras, e isso desde que o Brasil é Brasil. Muitos, inclusive, começaram por grilagem, né, que falam de invasor, mas é o pessoal que já invadiu com título de propriedade falso, né? Mas a gente está falando de grande latifúndio, que para saber se é dono de um grande latifúndio, você que é produtor rural, quantos minutos você tem que subir de helicóptero ou de avião para avistar a sua propriedade inteira? Então, se não tiver avião nem helicóptero, você nem é latifundiário. Você sabe quantos agricultores hoje tem no Brasil? Quantos produtores rurais tem hoje no Brasil? Um monte. Quantos? Não, isso você falou que é só latifundiários. Vamos lá. Eu estou falando que a grande maioria Hoje é o pequeno e médio. Não, o latifundiário são poucas pessoas que concentram a maior parte das arroz? terras. Inclusive, Vamos boa lá, parte responde dessas pra mim, por terras favor. Não, sim ou não? improdutivas. Você come arroz? Como arroz. Tá, você come feijão? Como feijão. Qual que é o alimento hoje que está na mesa de todos os brasileiros? Arroz e feijão, Arroz e produzido feijão. pela pequena propriedade. Não. O grande está produzindo Posso falar? soja para engordar porco na Posso Índia. falar? 90% da produção de arroz e feijão, 90% do agro, do pequeno, do médio e do grande, ficam no Brasil. Ou seja, é o pequeno, o médio e o grande. Sabe quem são os grandes Mas produtores? isso não é o grosso da produção do agronegócio. O agronegócio é soja, milho, boi. Qual alimento Você está falando de um setor específico. Você acabou de falar você que está quem querendo alimenta... misturar o que eu estou Não, querendo amigo, separar. Você acabou de falar que essa quem alimenta o confusão Brasil já é velha, é o cara. pequeno. Eu tô falando O que a é o grande pequeno pra propriedade... você? Vamos lá. Fala pra mim, o que é pequeno produtor? Tô falando que O que é pequeno produtor? é a grande maioria dos produtores. O que é pequeno e produtor? Até quantos hectares? O que Tô você falando considera agricultura familiar, por exemplo? É aquele que você não precisa de um Você sabe o helicóptero que é uma para ver a agricultura familiar? propriedade inteira, cara. O que eu tô Você te já falando leu é a o lei de seguinte, agricultura familiar? o agronegócio Você é sabe quem dizer o que é uma concentra agricultura familiar? terra, recurso, Como é que dinheiro você não sabe e o que é uma poder. agricultura familiar? Você não sabe o que é Essa um pequeno concentração produtor. de poder, Como é que você está falando que é só os grandes essa ricos? concentração de poder do agro, ela é feita para estar acima da lei, para manipular leis ambientais, para Você quer falar flexibilizar, de soja e milho? passar boiada, Tá igual bom, vocês vamos falar de fazem. soja e milho. Já que Não, eu você- quero falar de já TR, que por você exemplo, errou, por Imposto exemplo- Territorial Rural, Não, que o Brasil já inteiro que paga você menos errou- do que um bairro de São Vamos Paulo lá. gasta em Já que IPTU. você errou, por exemplo, no arroz. Eu estou falando que de você Lei come arroz e Candir, que feijão, não paga imposto que é o para pequeno, exportar, o e médio aí e o a grande maior todo mundo parte usa. da comida vai para fora, porque o incentivo é para exportação. Tá. O nosso modelo do grande Você agro quer é falar de voltado para a exportação? Vamos lá, exportação. você quer falar de soja e milho. Que não paga Soja e imposto milho, para por exemplo, exportar. 30 a 40% do soja e milho ficam aqui no país, sabia disso? E alimenta a pecuária, alimenta, por exemplo, a indústria alimentícia, alimenta o gado O que você come, acha a do carne, plano você come carne? safra, de um setor Não, que meu já amigo, tem você lucros... come carne? Você acha que um setor que Como é que você tá lucros criticando bilionários... soja e milho? Eu não como carne. Você Você não acha come que um carne, você setor come de frango? lucros bilionários... Não. Você come porco, Você alguma acha- coisa? Valeu. Opa. Tudo bem, Ulisses? Tudo jóia, tudo bem? Prazer. Como tá? Meu nome é Júlio, cara. Você faz o quê, Júlio? Então, cara, eu sou estudante. Vamos lá. Viemos aqui para falar de agronegócio. Então, pegando um gancho que o rapaz falou, você perguntou para ele a diferença do que é agricultura familiar e o que é o agro. Então,
Agronegócio tem um ministério do governo federal chamado Ministério da Agricultura e Pecuária, que por muito tempo foi comandado pelo senhor Carlos Fávaro. Entre 4 anos teve o maior plano safra da história do governo Lula, de mais de 500 bilhões de reais destinado ao agronegócio. Tá, você sabe a diferença Inclusive, do a agricultura familiar? Então, a agricultura Vamos lá, familiar o que é um agricultor familiar? é o que alimenta o Brasil, Não, que produz. o que é um agricultor familiar? A agricultura familiar é o que produz o arroz, o feijão. Não, o que é um agricultor familiar pela lei? Deu classificação. A agricultura familiar é o que produz alimento para... Posso explicar o que é um agricultor familiar? Explica. Um agricultor familiar é considerado pela lei quem tem até 4 módulos fiscais ou módulos rurais. Isso é um agricultor familiar, tá? Que é o que alimenta o nosso país. Posso explicar? Pode. Até 4 módulos fiscais. Esses módulos fiscais, eles variam de estado para estado, de cidade para cidade. Então, tem cidade aí que é 10, tem cidade que é 20, tem cidade que é 100. No estado de Mato Grosso, que é de onde eu sou, tem módulo fiscal até de 100 hectares, certo? Um produtor de soja hoje, sabe quantos produtores de soja hoje no Brasil plantam menos de 1.000 hectares? Você tá falando? Sabe quantos? Fala. 75% dos produtores de Mato Grosso plantam menos de 1.000 hectares. Você falou, então, se são até 4 módulos fiscais... falou uma coisa. Deixa eu terminar só o raciocínio. Você falou uma coisa. Se são até 4 módulos fiscais, botando 100 hectares, são 400 hectares. Ou seja, um cara que tem 400 hectares de área, que é praticamente aí mais da metade dos produtores do estado de Mato Grosso, que plantam soja e milho. Ele é agricultura familiar? Olha Posso só, colocar ele como agricultura familiar. Olha só. Então, Não, você está colocando que o agro também alimenta o Brasil. Você está falando do grande agro. Como que eu tô falando? Você falou 30, 40% da soja. 30, 40% da soja é o que fica no país. Você acha que 40% está suficiente para o nosso país? Ué, meu amigo, a gente tem insuficiência alimentar. Você exporta 60% para fora e fica 40%? Sobra alimento. Sobra alimento? Sim. Você desconhece a população brasileira. Não, você não está confundindo. Não você está confundindo produção de alimento e distribuição de renda. O fato da gente ter pessoas passando fome no país hoje é distribuição de renda e não produção de alimento. Olá, boa tudo tarde. bem? Seu nome? Juliana. Juliana, você faz o que, Juliana? Eu sou professora e sou estudante de Ciências Sociais pela Unicamp. Tá. E eu acompanho, né, suas redes para vir aqui, estava dando uma olhada, e você adora falar que o agro produz comida, né, que a gente consome, produz comida para os trabalhadores, para a população pobre comer. Mas os grandes empresários, os latifundiários, os banqueiros não produzem nada no nosso país. Quem produz são os trabalhadores que sim acordam 4 da manhã, que vão para o campo, que fazem esse trabalho braçal, que soam, essa história das famílias que foram para Mato Grosso, por exemplo, e começaram ali com pequenas propriedades e foram crescendo. Então, mas você defende o agronegócio, os grandes empresários. Não, defendo o agronegócio. Quem produz são os trabalhadores. Inclusive você está colocando palavra na minha cabeça. Eu defendo o produtor rural. Tudo bem. Aquele que produz, que põe comida na tua mesa. Quem põe a comida na minha mesa? Quem põe a comida na minha mesa são os trabalhadores. E os trabalhadores no agronegócio, eles são trabalhadores Você está vestindo algodão e criticando o agro. trabalham em condições extremamente precárias. Você adora falar que o Mato Grosso é campeão de produção. Você adora falar que o Mato Grosso é campeão de produção no país. Mas sabe que o Mato Grosso também é campeão de trabalho análogo à escravidão? Arrisco dizer. Que em 2025 o Mato Grosso teve mais de 600 trabalhadores em trabalho análogo à escravidão. 500 em uma fazenda. Tem que ser punido. Mas o agro se constrói em cima do trabalho análogo à escravidão. Você está pegando a exceção. Sim, está pegando a exceção e isso está colocando todo o agronegócio. Isso é um dado. É um dado da realidade. Eu sei que você gosta de negar os dados da realidade. Dá pra pegar a exceção. Que você tem um monte de tá processo de fake news. Mas o trabalho escravo está presente no agronegócio. Não, querida. Diariamente. Esses trabalhadores produzem o meu alimento. Você não pode eu sei que você faz um monte de lei pro agronegócio, pros empresários. E quem produz são os trabalhadores em trabalho análogo à escravidão. Arrisco a dizer. Inclusive esses trabalhadores não tinham comida que a casa dos funcionários da fazenda são melhor que a sua. O agro coloca comida. Eu arrisco a dizer que a casa dos funcionários da fazenda com certeza são melhores que a sua. Esses 500 trabalhadores estavam numa casa melhor que a minha. Que os alojamentos hoje de várias fazendas são melhores que a sua. Eles comiam comida estragada, com larvas. O agronegócio não coloca comida no prato dos seus próprios trabalhadores. Não coloca na sua? Que fica em situação análoga à escravidão. Você não come soja, essa é a realidade dos trabalhadores do Brasil. Você vai falar que você não come soja e milho, é isso que você vai falar? A nossa comida. Responde pra mim, não os grandes empresários que são seus amigos, que inclusive financiam pessoas como você. Pra você poder humilhar trabalhador na rua, que é isso que você faz. Esses mesmos trabalhadores que colocam a comida no nosso prato. É porque você vem falar mentiras. Porra, minha querida, você tá pegando uma exceção. Não você tá colocando regra. O Brasil não é exceção, trabalho análogo à escravidão. Você tá falando que todo produtor rural tem trabalho escravo na fazenda. É a sua afirmação? 500 fala lá pra câmera isso. É exceção. Fala lá pra câmera que amanhã eu vou te processar. Vamos lá.
Tem vários Fala, lugares. Cam, que todo produtor Eu não tô trabalho falando que escravo. todo produtor Então, tem pelo amor de trabalho Deus, quando escravo. pega uma Eu exceção tô e fala dizendo isso. que o A seu maior parte do estado, produtor, que querida, você não tá produz lá conteúdo acordando. sobre isso no seu Instagram. O produtor você hoje fala que o Mato tá Grosso 5 produz horas da manhã comida e não acordando fala pra dos você tá trabalhadores. vestida. Em Pra situação você tá análoga à comendo. escravidão. Você Quem vai falar que produz você não as minhas come. roupas são os trabalhadores. Não, quem produz é é claro o que eu agronegócio. como. Isso, E aí quem você come- faz esse jogo de dizer que a você gente só tá come vestida por causa do agro. do agronegócio, inclusive com muitos agrotóxicos, infelizmente, porque é isso que tem hoje na Quer nossa falar mesa. de defensiva agrícola? Por quê? E por que isso é a Quer falar de realidade? defensiva agrícola? Por que esses trabalhadores estão sofrendo Não, lá? você quer falar de E defensiva estão agrícola? sangrando, estão pegando Não, fogo tem ninguém nas suas sofrendo, querida. casas. Você já foi nas Estão cidades do sofrendo. agronegócio? Eu não Experimenta em preciso- Lucas do Rio Verde, experimenta em Sinop. Vai ver o nível das cidades. Aí Vai você falar vai lá, tanta você besteira assim, pelo participou amor de de Deus. todos. Pelo amor de Você Deus. foi em todas as fazendas e não viu trabalhando Não, pelo na amor de escravidão. Deus, vai falar tanta besteira. Vai conhecer Opa, boa tarde. Boa E aí, tarde. cara, beleza? Tudo bem? Tudo bom? Eu sou o Primo Comunista e vim aí debater um pouquinho de agro com você. Então tá acostumado com fome, né? Cara, na verdade, o comunismo ele é sobre riqueza, né? É. Sobre distribuir a riqueza Tudo bem, mas não é o pra comunismo que é a quem pauta aqui, é realmente pauta é agro, produz, vamos lá. né? Porque os trabalhadores são os que produzem a riqueza, né? E Tá. os empresários são aqueles que roubam dos Vamos lá, trabalhadores. me dá uma solução para produzir alimento no Brasil. Vamos lá. Para produzir mais, o Brasil alimenta 1,5 Não, bilhão de sem o pessoas agro. no mundo. A afirmação é aqui. Não, que Não, o agro sem o agro serve não pra existe quê, comida, irmão? tá? Ó, assunto de ensino médio. Tá. O Brasil é um país agroexportador. Se você não sabe isso, cara, você tem que voltar pro ensino Ô, médio, meu querido, irmão. ele ligado? abastece o mercado interno e depois Mano, exporta. O que sobra, exporta, meu querido. Você, Qual que é a direita, ela demonstra um desconhecimento no assunto ou uma mentira, entendeu? Um nível de mentira. Vou explicar de que, novo assim, aqui, ó. as pessoas, elas... Agroexportador Mano, que você tá falando, né? Ok. o vamos lá. Brasil é um país Tá, agroexportador. 90% Tá lá do no arroz, site do amigo, do 90% Gov, do arroz e do feijão ficam aqui no Brasil. 80% da carne produzida no Brasil Irmão, fica no Brasil. vamos lá, o Brasil... O Brasil tem independência alimentar. alimentar hoje, meu amigo. Oi? O Qual que é a dificuldade de entender isso? Você tá falando que o brasileiro O não passa Brasil fome. tem independência alimentar. Você tá O falando- Brasil tem independência alimentar. Não venha confundir as coisas. Uma coisa Vamos lá, é vamos lá. o brasileiro Tá, passar beleza. fome por questão de renda. Outra coisa é a produção alimentar. Tudo bom? Tudo bom, prazer. Prazer, Ulisses. Vamos falar aqui da agricultura familiar que você falou. Vamos lá. O Brasil tem 75%. O agricultor familiar, o agricultor familiar é aquele agricultor que ele tem a fazenda dele, ele planta para exportar para fora, para dentro da cidade. Quais são as principais correto? coisas que o agricultor familiar produz? Vamos lá, Ele fala pra mim. planta Cita pra mim. tomate, pode produzir até mesmo arroz, certo? Aí eu vou falar para você uma coisa. Arroz em pequena quantidade, você fala, né? Uma coisa equivocada que Tá, você então fala, que é o seguinte. deixa eu te fazer uma pergunta. Como Vamos é que a agricultura familiar é responsável por 75% da alimentação, sendo que o alimento que está na mesa dos brasileiros todos os dias é arroz e feijão? Tá, vou te explicar por quê. Porque é o seguinte... Você entende que não faz, entende que faz sentido? Não, Nenhum? Não, lógico que faz. O grande agro, que é o que você está defendendo aí, o que Eu eles defendo fazem? pequeno, médio agro, cara. Independente. Você tem noção? posso explicar? 75% dos produtores do estado de Mato Grosso Não, plantam menos de 1.000 hectares, Tá, meu amigo. eu vou te explicar por quê. Você é pequeno produtor. O grande produtor, ele vai exportar o melhor que a gente tem, certo? E vai voltar para nós mais caro. Por exemplo, o cacau. Você está tirando isso de onde? Da tua cabeça? Não, É, tipo, não é da minha são cabeça. dados da minha cabeça. É igual Não, você meu tem. amigo, Não a é, gente alimenta o Brasil, Presta a gente atenção. exporta pra fora e gera riqueza Qual pro que é a país, solução? cara. Qual que é a solução? A solução é pegar o imposto que a gente paga e voltar para você que é agricultor. E voltar para o país. Isso não tem. A gente paga mais caro pro produto que é nosso. Então tá Não, meu equivocado. amigo, a entendeu? comida é barata justamente porque Não é, onde é a barato? gente produz aqui, cara. Não tá barato por causa de custo de produção. Opa, Tudo bom? Como é que tá? Ulisses, eu queria falar de uma lei que é de 96, o ano que eu nasci, aliás, uma lei que é do governo FHC, que é a Lei Candir. A Lei Candir, ela faz com que a exportação não seja taxada. Isso se torna muito mais atraente para o grande produtor exportar, ao invés de alimentar o mercado interno. Então, vamos citar nomes, Tá por faltando exemplo. comida no mercado interno? Claro. Aonde tá faltando comida no mercado inteiro? São Os Paulo, mercados Zona não- Sul não, de os São mercados estão Paulo. tudo abastecidos. Não, você tá falando de distribuição de renda, gente. Você não tem como pegar a pessoa que tá passando fome e falar que não tem alimento no Brasil.
Você está confundindo duas coisas. Uma Sim, coisa é sim, sim. distribuição de Mas renda, uma coisa mas- é pobreza. Mas só deixa eu Uma concluir o coisa é pobreza, assunto. outra coisa é produção de alimentos. Só deixa eu concluir Você o tá assunto que eu confundindo. tava. Tá faltando comida no Brasil? O fato de que Tá pessoas... faltando carne no Brasil? O fato de Falta que arroz pessoas... no Brasil? Falta feijão no Brasil? O Não ponto que eu falta. tô tentando fazer aqui Não é falta. que o Tem fato de produção que local. o fato de que a exportação não é taxada faz com que seja muito mais atraente para os grandes Não, produtores faz com que o produtor exportar ao consiga invés de competir com o mercado produzir. internacional. Isso Sim, é sim, importante sim. para o Mas produtor. vamos citar um nome de alguém, o Isso é Blairo Maggi, competição. por exemplo. O Blairo Maggi é um homem do agronegócio, é um cara, um barão da soja. Hoje ele tem vários outros empreendimentos. A pelo que eu sei grande hoje. maioria do dinheiro dele vem de exportação. Então, assim, não é interessante para ele usar as maiores terras e os maiores latifúndios do Exportação Brasil. traz dinheiro pro Brasil, isso que você não tá entendendo. Não Exportação traz dinheiro pro Não Brasil. traz dólar pro Brasil. Mais de exportação. 60% Aí, vai pelo para o amor de Deus, não, vamos falar exterior. besteira, você não Mais de entende? 60% da renda das exportações vão para empresas como a Cargill, a Bunge, que são do exterior. Meu amigo, dólar pro Brasil, traz dólar pro Brasil. É exportação. Para o traz bolso dólar pro do Brasil. burguês. Bolso do burguês? O cara que tá aqui É no Brasil, lógico, velho, tá mano. dando dólar pro Brasil, pô. O agronegócio emprega muito menos gente do São que se 20 tivesse milhões de uma trabalhadores, meu industrialização. irmão. Para, vamos falar. Isso é muito menos do que se a gente tivesse sério que uma esses seus fábrica argumentos- de microchips, se a gente tivesse É fábrica sério de que- laptops, Cara, quando seria você- muito mais Quando trabalhadores, você tem um mano. setor no Brasil que você quer estimular, você vai fazer o quê? Você vai taxar ele? É o Por que você certo, defende né? taxação? Qual que é a ideia de defender taxação? Ué, a gente Qual já que é não ideia paga de- no consumo? Eu que sou pobre pago taxação no Ok, consumo. a gente tem que O mudar cara do a- agronegócio tem que pagar taxação pra exportar também, ué. Ô, meu amigo, Ele você- não tá aí usando você a vai- terra do Você vai Brasil? desestimular. Ué, ele comprou aquela terra, meu amigo. Comprou, a Comprou? terra não é do Brasil, a terra é dele. É sua. É sua a terra. Deveria ser, né? De todo mundo, assim como é na China, por exemplo, Cara, né? qual que é o problema de vocês querem condenar quem tem sucesso? Qual que é a dificuldade? A inveja? Condenar quem tem sucesso? Não é condenar, mano. Todo país sério faz isso, entendeu? Você tá querendo É condenar você quem tem agir, sucesso. agir Não, como muito todo pelo país contrário, sério. irmão. Hoje nos Estados Unidos e Europa, todos os produtores são muito mais subsidiados Nos Estados que no Unidos Brasil. eles fizeram reforma agrária, aqui São não. muito mais subsidiados que no Brasil, cara. Nos Estados Unidos tem reforma agrária, aqui não. Na Venezuela também fez, olha que beleza que ficou. E aí, você quer usar de comparação um país daquele tamanho com o nosso, mano? Olha o nosso país, olha o tamanho do nosso E país. se você quiser ficar ressaltando o Lula também, qual foi o governo que mais distribuiu títulos então de reforma agrária? Qual que foi? Fala pra mim. O governo Bolsonaro. E aí, Isso é dado. no governo Bolsonaro, você acha que a Foi o fome no governo Brasil aumentou ou diminuiu? Tudo bom, Ulisses? Tudo jóia, beleza? Sou Gabriel dos Animais, suplente de vereador em São Paulo e pré-candidato a deputado federal. E como defensor dos animais, me preocupa muito que o agronegócio é responsável por 74% da poluição no Brasil. Você defende o agro como uma grande produção de alimento, mas a grande verdade é que quem realmente alimenta o nosso povo, a agricultura familiar, não é o agro. 49% da área plantada aqui no Brasil já te é passei. soja que é exportada. Não é para abastecer o nosso mercado, não é para alimentar o nosso povo. Enfraquecer o agro é enfraquecer a soberania do país. Tudo bom. Bom, Ulisses, retomando o que a gente estava falando sobre o agro e a exportação, você sabia que o nosso agronegócio, boa parte da renda, cerca de 64% dos lucros vindo da soja, que é a maior exportação, não ficam em capital com empresas do Brasil, ficam em capital de empresas estrangeiras. Na verdade, se fala muito que o agro gera emprego, o que é outra grande falácia de quem defende o grande agronegócio. A maioria das produções do grande empreendedor do agronegócio, dos grandes latifundiários, é de soja, cuja produção tende a ser mecanizada. Então, você tá A falando que você não produção come que soja, gera vamos lá. emprego Eu quero saber, é você come arroz e soja? feijão. A soja produzida pelo grande come latifundiário soja, não? não é para alimentar o Você povo, é come para soja? exportar. Você come soja? Tem como A alguém- soja é alguém para me traz a exportar, mochila. irmão. Tu não come soja? É para exportar. Tu não come O soja? ponto não é quem come soja ou não. Tu não come soja? A soja Tu produzida não come pelo soja? grande latifundiário é para exportar. Vê se alguém Não é traz aí para pra mim, abastecer, não traz é a para mochila alimentar aqui. o povo. Você não traz, então tá bom. Você acha que soja não alimenta É o povo, para então. exportar. Soja não alimenta o povo, milho não A alimenta o grande povo. produção dos grandes latifundiários é para exportar, não é para Ah, abastecer o então mercado. vamos lá. A Primeira produção de alimento primeira mentira. não é na lógica A de primeira mentira chegar que na você mesa mesmo- do Tá, vamos trabalhador, lá. de chegar no povo. Posso falar um pouquinho? É de exportar para já- faturar, já irmão. falou bastante. Ó, primeira afirmação mentirosa sua com relação à agricultura familiar. Extrema E você direita me- falar de mentira é foda. E velho. você mesmo, inclusive, se contradisse na fala. A partir do momento que você fala que arroz e feijão está na mesa de todos os brasileiros, não tem como você falar. Não que está na mesa de todos, Ô, infelizmente. Tá, tudo bem. Mas aí você fala isso e você quer falar que a agricultura familiar que produz esse arroz e feijão para todos A os brasileiros? agricultura familiar não tem como, meu é amigo. quem produz. Não tem como. Quem produz alimento Não tem é a agricultura como. familiar. Os maiores produtores estão lá no Paraná, inclusive de arroz, não tem como. 90% do arroz do agro
negócios que são produtores maiores, que produzem... pequeno produtor. Não, que produzem em escala, meu amigo. O que produz em escala é o que alimenta... Produz em escala, produz soja É pra igual você exportar, querer falar velho. pra mim que o arroz orgânico do MST alimenta alguém, meu irmão. Sabe quantas horas o arroz orgânico Você sabe do MST? quantas toneladas? Na verdade, o MST não produz Você nada. sabe a quantas verdade é toneladas essa. o arroz orgânico do MST doou, por exemplo, para grandes calamidades como os afetados pelas enchentes no E Rio Grande do quanto o Sul? agro doa em recursos, você sabe? Quanto o agro doa em Aí, recursos? viu como você não sabe? Para É financiar complicado, ato meu, você quer golpista falar- no 8 de janeiro? É disso que você tá falando? Aí é exatamente. fácil falar que o agro doa para alguém. Amigo, é complicado discutir com quem não sabe nada, cara. É complicado. Eu não sei nada, mas ele não refutou uma afirmação, É uma velho. das piores. Como não, cara? Você tá falando de agricultura familiar, você não sabe nem definir o que é agricultura familiar. Você já deu sua palestrinha Pois sobre o que você é, considera tive que agricultura dar, porque você não familiar. sabia, né? Vocês vêm pro debate sem saber. Agora, vou te fazer uma pergunta aqui. Quando você fica doente, vamos lá, quando você tá com verme, você toma o quê? Você vai falar de defensivo daqui a pouco, né? Porque defensor dos animais vai querer vir falar de defensivo. Sou contra agrotóxico, diferente de vocês. Aí, vamos lá. Oi, meu nome é Davi, tudo bem? Tudo bom? Davi, você Então, faz o que, Davi? agora tá cumprimentando, a gente tava comentando ali embaixo, pô, quem é aquele cara, chegou lá, no mó mal educado, não falou nem boa tarde pra gente. Eu não sabia mas quem é, eram vocês, cara. Eu tava mas aqui enfim. perdido, nem sabia nem onde ficava o estúdio aqui, a verdade é essa. Aí isso já reflete um pouco de como é o pensamento da pessoa. E pelo né? visto já tá se vitimizando antes da hora. Vamos lá, Aí, fala seu argumento, vai. Sobre. O cara chegou se vitimizando Então, aqui, velho. sobre Vamos lá, o vamos lá. agro, eu defendo o agro também, mas eu defendo o agro de verdade. Você, O que é o agro de verdade? Porque Vamos o que lá. você defende é o agronegócio, né? Ó, a frase é: enfraquecer o agro, enfraquecer a soberania do país. Então vamos lá. Você acha a que independência soberania- alimentar. a Vamos lá, soberania responda pra mim. é a gente Você ter- acha que independência alimentar hoje é importante para a soberania do país? Então, a soberania... Responde sim ou não. É importante, Independência é importante ou não é? Então tá. Só que a gente não tem comida no prato. O que importa para a soberania do país é comida no nosso prato. Não é se o Não, PIB do agro tá ganhando muito Comida dinheiro. no prato não é é um se o agro problema tá de ganhando distribuição de dinheiro. renda, meu amigo. Aí Se o essas país não empresas- tivesse alimento, e aí? Ia ficar quanto Cara, mais você caro? coloca na mesma Você caixinha... concorda comigo que se o país não produzisse alimento, ia ficar mais caro o alimento? Você coloca na mesma caixinha duas coisas que são diferentes. Responde pra mim. O que Se o alimento, soberania se a gente não tá produz nos alimento, o alimento fica produtores mais daqui. caro ou mais barato? Não tô? Beleza, vamos lá de novo. Vamos lá. Cara, eu quero conectar um pouco os dois temas aqui, falar sobre preço dos alimentos e sobre a questão da soberania, que é o nosso segundo tema Sim. aqui, que eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra, e mostrar por que o agro, inclusive, ele contribuiu para um Brasil menos soberano, apesar de se Menos colocar soberano? como menos soberano Como pelo é que o modelo pa- como ele funciona. Tá, como é que o modelo, vamos lá, como é que o agronegócio, ele deixa o país menos soberano, Vou explicar. sendo que ele é responsável, por exemplo, pela maior parte do superávit do país. Isso traz mais de 200 Não, mas bilhões superávit de é dólares. bolsa banqueiro, isso não vem pro é bolsa povo. banqueiro, superávit, meu amigo. O superávit não Traz serve dólar- para investimento público. Dólar pro Mas país não serve pra deixa eu só investimento voltar. público, Eu quero, não serve pra eu compra quero de que você remédio, refute o não meu serve pra argumento aqui. reserva. Deixa eu Peraí, pôr- velho, você deixa eu não pôr o entende argumento, que aí você você quer refuta. deixar o Brasil Você refém não de quer ouvir o empréstimo argumento? internacional. Escuta e depois você Não, mas você refuta. tem que entender um pouquinho de economia básica Vamos, pra poder discutir não, isso. vamos separar de novo a realidade é um pouco mais complexa. Não, Vamos separar a coisas que você está tentando complexidade aqui juntar. é um entender de economia, outro não. Não, uma coisa é questão de renda. Beleza, tem uma dificuldade de renda. A maioria das pessoas no Brasil recebe menos do que precisaria para o seu custo de vida. Agora, independente da renda, se ela sobe ou se ela desce, tem questões que impactam diretamente no custo dos alimentos no Brasil. Uma delas, nosso amigo falou, Lei Candir, isenta de exportação. Sabe qual que é o incentiva... problema maior hoje Calma, no custo do Brasil? Incentiva junto Sabe com... qual que é o nosso custo maior hoje? Deixa eu te falar. Logística, você por viu, exemplo. Pô, falar sozinho, Aí você sabe já o que faz acontece? isso no seu Não, só tô Instagram. Agora explicando. você escuta um pouquinho Sabe o que aqui. acontece? Um dos custos maiores do Brasil hoje, por que a comida tá cara? Lei Logística. Candir aí, sabe e o o que a dólar esquerda faz, por incentiva exemplo? exportar pra A esquerda fora. fica tumultuando Aqui, ó, uma ferrovia que não é pra paga- sair lá, por exemplo, como a Ferrogrão, Conab. que vai baixar o preço dos alimentos. Conab, estoques por conta de reguladores, questões Bolsonaro indígenas, acabou com a por conta de Conab. questões Estoques ambientais, reguladores. Burocracia da esquerda, Dependência, ONGs ó, internacionais, o contrário tem de acabado soberania é deixar os alimentos dependência mais de caros no Brasil. o contrário de soberania é dependência de fertilizantes, de máquinas, equipamentos, comprar tudo de fora, mandando dinheiro pra fora. sabe por que Inclusive a gente o é dependente de combustível, fertilizante? inclusive o Sabe por que a combustível. gente é dependente de Petrobras, fertilizante? Vamos vocês lá. são a favor de entregar as nossas refinarias, cara. E a maior parte Sabe do por que a gente é transporte do dependente de alimento é fertilizante? rodoviário. Não, deixa eu falar. Subiu o diesel, Posso te subiu a explicar? comida. Não, tchau. Bom, Ulisses, mais uma vez, você falando de questão de soberania, você não soube explicar o porquê que o Brasil produz soja e exporta 60% e fica com 40%. Eu não sei aonde que isso aí está soberano, está acima. Vocês defendem que o Brasil tem um modelo de cachorro para outros países. Por exemplo, o nosso petróleo. A gente tem um petróleo, a gente exporta, refina fora e traz para dentro. Ou seja, Você a sabia gente que o não Brasil, tem soberania por nem exemplo, no petróleo. Você Não sabia tem que o Brasil, por soberania no exemplo, agro. produz combustível de milho? Você Você sabe disso?
Sim, claro que eu Você sabe sei. disso? O Brasil produz Isso é ruim de ou milho. é Não, é bom. positivo? Mas é bom. Mas quanto disso é usado hoje? Você sabia que o Brasil hoje Porque tem independência a alimentar? indústria do petróleo dá muito mais dinheiro que a indústria de milho. Você sabia sabe que a gente disso. tem independência alimentar? Ah, com certeza a gente sabe. Então, mas a qual que é a questão é o dificuldade? seguinte, E por que isso a é ruim pra dificuldade não, soberania? a dificuldade é que vocês Por que querem isso é ruim pra exportar, soberania? vocês querem lucro e em vez de alimentar todo o povo brasileiro. Por que Se infra- o Brasil fosse Amigo, soberano, o povo não passava fome, afirmação você aqui é o sabe seguinte, disso. enfraquecer o Você agro sabe é disso. enfraquecer a soberania. Se- Fala pra mim, por que não é? O Brasil não é soberano na fome porque todo mundo aqui passa fome. O nosso povo, Isso é cerca de distribuição 15... de renda, meu cerca amigo. Independência alimentar. Vamos lá. então não tem Você tá soberania. confundindo Então não as tem coisas. soberania. Sabe qual Não é o adianta problema? você E o ter problema da comida distribuição e a de renda é comida justamente do seu governo, que ficou 18 Seu anos no poder governo, e o povo o tá com Lula fome. fez o maior plano safra da história do agronegócio. Você sabe disso, você vai negar? Você vai negar. O governo Lula, Você meu vai amigo, negar. deixa 50 Você vai pessoas negar. aí com fome. Você vai hoje no negar. país, 50 Não. milhões de Mas pessoas. tá errado, eu não sou a favor do Lula, mas eu tô falando. Você vai 50 milhões negar, de pessoas você que- vai negar que ele fez o maior plano safra da história? Olha, não Você gosto vai negar? desse ministro, acho que Você ele vai não negar? tá feito um Você favor. vai negar que ele Não fez o é um maior cara plano que safra da representa história? o país hoje. Ele está negando que o governo Lula fez o maior plano safra da história. Ele vem defender o agronegócio aqui e ele esquece que o maior Você plano tá safra da fugindo- história você tá fugindo é do do assunto. presidente, que Brasil é ele soberano diz ou que é não por causa da contra. alimentação? Não é soberano e você sabe disso. Não é Você soberano. não consegue Você admitir prefere nada. um país independente. Bom, eu acho, no mínimo, contraditório você defender a soberania do agronegócio do país quando você é um capacho do Trump, do bolsonarismo, que está a favor de entregar tudo para o imperialismo, em primeiro lugar. Mas o que eu queria trazer é que, assim, é muito contraditório também você defender a soberania de um país quando o agronegócio, e você é parte de destruir o nosso bioma. Quando você era deputado federal no Mato Grosso, você aprovou a lei que flexibilizava a exploração do Pantanal. Essa lei que foi aprovada junto aos latifundiários sem nenhuma consulta aos trabalhadores rurais e nem aos indígenas, aos ribeirinhos que moram naquela região. Essa lei, ela foi parte de uma das maiores queimadas. Eu não estava lá para ver, que você adora perguntar se a gente está lá para ver, mas aqui a gente via fuligem, né, no céu. Não sei se todo mundo lembra, mas a gente via fuligem durante a pandemia, que matou 17 milhões de animais no Pantanal. Hoje o Brasil preserva Onças. 66% da vegetação nativa deles. E sabe então, só um pouquinho. Então não tem Hoje queimada. o Brasil preserva 66% da vegetação nativa dele. Sabe aonde está metade dessa proteção? Metade hoje da vegetação nativa protegida no Brasil está dentro de propriedade rural. Como é que você vem falar para mim que hoje o no agro Pantanal, durante a prejudica o pandemia, meio a ambiente? gente Pelo viu amor de queimadas Deus. quilométricas. Pelo A amor de Polícia Deus. Federal, Não, você tem diferente que das entender um fake news pouco. que você propaga abertamente, chegou à conclusão entender um pouco. de que Quer discutir? os focos de incêndio foram dentro das fazendas. Sabe por quê? Porque o fogo é o trator mais barato pra colocar Querida. o pasto, pra colocar Não, a boiada, minha porque o Bolsonaro defende Isso- passar a boiada. Isso que você tá e falando você, é coisa antiga. você que Deixa eu te defende explicar o agora. Estado mínimo Hoje, o pros produtor depende do trabalhadores, solo. defende o Quando Estado você mínimo põe pros fogo- trabalhadores, não pro seu O carguinho produtor não tem comissionado. o produtor não tem e pra interesse em colocar uma queimar, bolsa querida. Escuta aqui. latifundiário. Você vem aqui né, só pra ficar gente? gritando, você quer escutar. Trabalhador, a gente Deixa eu não falar um tem pouquinho, vamos lá. nenhum dinheiro. Agora, Olha, bolsa faz latifundiário algum sentido. é basicamente isso que Fala você aí, defende. Faz algum sentido você destruir o solo se você depende dele? Hoje, olha aqui. não, olha, você depende Você gasta milhões. de um não, solo destruído. Você gasta milhões e milhões Ai, pra deixar o gente. solo bom, Ó, pra deixar o poderia bacana, ser. pro capim crescer. Ou seja, Não. aí você fala que você vai Ai, colocar mas fogo esse depois e discurso vai matar você todos os sabe nutrientes que é do solo. falso, você não, minha sabe. querida, quem mais Você preserva o sabe meio porque ambiente, é um quem mais dado preserva o solo concreto é o que foi o agricultor, agronegócio é o que pecuarista. destruiu o Pantanal. Nunca. Isso é um dado concreto Querida, durante a pandemia. o produtor pra rural colocar a precisa do boiada. solo, querida. Você Qual que é o a sentido de sua lei queimar? que você aprovou, a lei olha, que você aprovou do sai Pantanal, sai se do você seu tivesse quarto, para de ficar pesquisado, assistindo coloca TV Globo capim e em vai viver a realidade, 40% querida. do Pantanal. O capim precisa crescer, desenvolver. Pra queimar, pra preciso ter de foco de nutrientes no incêndio. solo. Foram os fazendeiros que botaram Eu incêndio. preciso de nutrientes Isso no eu não solo. tô O fazendeiro inventando. não tem Isso é um interesse em dado. colocar fogo, Ele adora querida. contar fake news, Ah, mas que isso não é um tem dado que- que a Polícia Federal igual chegou, vir falar que que durante a defensiva é pandemia, veneno. Vai a lá. queimada do Fala pra mim que Pantanal defensiva é foi veneno, vai. responsabilidade dos fazendeiros. Pra colocar o boi, pra colocar a boiada lá, faz pra sentido não, plantar querida. pelos seus lucros, Faz porque sentido é não, isso que querida. defende pra pessoas como Se eu você, preciso do o solo, eu não lucro dos destruo o solo, minha capitalistas. querida. Eu não destruo o Vocês meio não se ambiente. importam com o Oi, meio ambiente. como eu não Quem preciso? defende Eu o meio dependo ambiente do são os meio ambiente. indígenas, Ah, que é. lutaram contra as privatizações do Rio Tapajós. Filha, Quem o defende o meio agricultor ambiente precisa são de os chuva. ribeirinhos. Escuta um pouquinho, você tá só gritando. Quando você Ó, não tem deixa eu te argumento, explicar. você fala que as mulheres o são produtor histéricas. precisa do Isso solo. é muito comum mesmo O produtor de precisa vocês. do meio ambiente. Eu preciso Muito de comum. chuva regulada. Eu preciso de solo saudável. Qual que é o Tá bom, interesse que eu tenho de botar fogo
fogo. Fogo bom. destrói os nutrientes. É. Sabe quando se Então investe você é contra na esse terra fato. para ter nutrientes? Esse Você tem noção fato, disso? é um fato Não, que é um os fato. fazendeiros Todos passaram, precisam disso, queimaram. querida. Você pode o boi tentar come o ficar falando capim, que é se o capim mentira. estiver saudável, o boi engorda mais. Não Isso é importa questão de se você lucro, diz isso aqui que é é negócio. mentira. Ô, É muito você tem que legal quando aprender. você fica Eu sem tenho que argumento e cuidar você do vem meu aqui ambiente, porque eu falando tenho mentira, interesse nele. mentira. Capacho do Ricardo Salles. Ulisses, o companheiro tinha citado o Plano Safra, né? Que são, se eu não me engano, 500 bilhões de bolsa. Tá, a gente tá falando de soberania, você vai fugir do assunto de novo? Sim, não, eu vou basear nisso para falar assim, além disso, o agronegócio tem anualmente 158 bilhões de renúncia fiscal. E 60% a 70% disso é apropriado por instituições financeiras e detentores de título de crédito agrícola. Ou seja, você está dizendo que o agro produz soberania, mas o que ele produz na prática é o acúmulo de riqueza, a concentração de riqueza na mão de poucos. Como que a gente tem acúmulo de riqueza se a gente tem 5 milhões de produtores rurais no país hoje? Tá, mas qual... Faz sentido nenhum. Mas a maioria das terras Não faz são sentido nenhum, meu mas querido. as terras maiores, a Acúmulo maioria de das riqueza terras, onde? a maioria das Você já terras visitou são algum de... município de agronegócio? Ah, Vai conhecer, são municípios extremamente prósperos. Sim. Por quê? Porque Fui as lá pessoas ganham pra dinheiro, Toledo, no trabalhadores ganham Paraná, dinheiro, todo mundo loja vive das... bem. Pera aí, vamos conhecer as cidades antes de falar. Não, entendeu? mas, fica bostejando. mas o papo não é esse, mano. O país A questão hoje tem que é as conservar maiores matrizes terras... que trazem dinheiro pro país. Tem Eu que vou concordar incentivar com mesmo. você numa Qual coisa, que é? Ulisses. Você não quer incentivar um setor que tá produzindo e que tá Eu trazendo lucro vou pro país? concordar com você Ué, numa coisa. Eu vou faz concordar sentido com você nenhum, numa meu coisa. A maioria dos produtores são pequenos, mas a maioria das terras são de grandes produtores. A maioria das terras do Brasil pertence a poucas pessoas. E o que eles estão fazendo não é alimentar o mercado interno, é concentração de riqueza. Dá soberania pro país, meu querido. Mais Me arruma outra forma de trazer 200 bilhões de dólares pro país todo ano. Então eu vou te dar um outro dado. De 60 Me arruma a outra 70%. forma. De 60 Você acha a que isso não é importante na hora 70%. que ele senta com o Trump, na hora que ele senta com qualquer um pra falar de soberania? De 60 a 70% do lucro vai para fora. Você é o que fala de agricultura familiar, né? Vamos lá falar. Posso falar agora? Que você não deixa ninguém falar, tô vendo o Bolsonaro na minha frente. Tudo Só o bem. Bolsonaro Você falar. sabe. Agora deixa eu falar pra você. Você defende a agricultura familiar, né? Vamos falar, exatamente. Tá, tu sabe o que é uma fecularia, não? Ó, meu avô... Sabe, não? Meu avô tinha Sabe fazenda o que no é- Maranhão. tudo bem, sabe o que é uma ele fecularia? Plantava. Não, isso é termo técnico. Você não sabe, não é termo técnico, não. Você sabe o que é uma fecularia? Eu não sei, agora eu vou falar Não, pra você não sabe uma fecularia. Fecularia é uma fábrica de amido, Tá, certo? certo. E aí, Vamos lá. um dos principais ingredientes é a mandioca, que o pessoal atribui aí que a mandioca, produção de mandioca, beleza. seria para agricultura familiar. O problema é que essas fecularias ficam no Paraná. Ou seja, nós temos médios produtores que abastecem essas fecularias. Ou seja, nem essa narrativa da mandioca que o pessoal fala que é da agricultura familiar, não fica com a agricultura familiar na sua maioria. Agora eu vou falar para você sobre soberania. Soberania é o que eu toquei naquele ponto. O agro, ele vai exportar para fora o produto que é nosso e para nós volta mais caro. Então, como é que funciona? O imposto que é cobrado deveria voltar para o povo brasileiro. Isso é ser soberano, porque o país é meu. O país é do brasileiro. Você defende o bolsonarismo. Hoje o mundo depende do alimento do Brasil. Isso é soberania, meu amigo. Você está entendendo aqui? Hoje a gente produz alimento para o mundo. O mundo depende. Isso é soberania. Isso numa mesa de geopolítica, meu irmão. A hora que você vai sentar para negociar, eu produzo o seu alimento. Você quer ser refém disso? Não, não é refém. Você quer que o Brasil volte a importar? Eu não quero ser refém da direita pelo seguinte. Se você votar isso é soberania. você vai tem dar que defender a chave esse do Brasil setor. pro Trump. Não. Você tem que defender esse setor. A direita defende só vocês não defende o povo. É fácil atacar a esquerda. Então, fala você pra vai mim, falar também que você não alimenta do agro. Vai lá. Fala também, vai lá. O que o Bolsonaro fez em 4 anos? Nada, meu amigo. Uma das coisas, por exemplo, que era para dar independência, era justamente com relação aos fertilizantes. Hoje, por exemplo, a gente hoje é dependente de fertilizantes. Babou ovo do Trump. Não, a gente depende de fertilizantes hoje, por exemplo. A gente tem que importar. Uma das coisas que ia dar mais independência pro Brasil é ficar menos refém de fertilizantes. Foi uma coisa boa que ele fez. Direita tá indo... A gente Justamente tá anos no que é o poder, setor que fizeram gera... nada. Aí vocês têm Todas as grandes potências do mundo, aí. meu amigo, investiram na agricultura. A esquerda, irmão, foi do sangue na raça. Investiram no agronegócio. Não, jamais. Entendeu? É lambe e bola de americano. Neocolonialista. Ninguém vai falar de defensiva aí? Bora. Pegar os Vamos últimos lá. segundos aqui. Então vamos pegar aqui antes. É irônico você falar de você falou de soberania. defensiva. Não, você falou antes aqui que você era contra quando defensiva. você Quando apoia você o tem Ricardo verme, você toma o quê? Salles, Não, só responde pra mim. que foi réu Quando você por tá com verme, favorecer você toma o quê? Veneno ou remédio? exportação ilegal de madeira. Responde pra mim. Vocês são capachos do Você falou neocolonialismo. pra mim que você era contra a isso defensiva que todo agrícola. entreguista da extrema-direita Quando como você fica capacho do Trump. Você tá gordinho. Quando você tem entreguista verme. do neocolonialismo. Quando você tem verme, você toma remédio ou Defendo veneno? o Ricardo Salles, que Vamos foi lá. réu por exportação ilegal de madeira. Quando você Toma tá com vergonha. verme, você toma remédio ou veneno? Minha terceira afirmação é: aborto é assassinato e deve ser punido.
Olá, tudo bem? Obrigada. Meu nome é Virgínia, sou mais conhecida Muito como educada, travesti muito educada. comunista. Não tenho nenhum prazer de estar aqui com você, mas é importante vir aqui mostrar mais uma vez Você é a o quê? Uma hipocrisia travesti feminista? comunista e feminista socialista. Primeiro eu feminista. começar a desmascarar essa hipocrisia de Você vocês. é feminista? Com certeza. Eu acho que eu vim preparado, então, aqui, peraí. Bom, Se acho você que precisar não. Aqui, você Vamos lá. Utilizar. Transfobia Deixa é aqui, parte você- das coisas que vocês gostam de fazer, né? Essa aqui é com relação Ser a um feminista. transfóbico. Claro. Como se isso fosse alguma coisa, né? Mas vamos pro debate sério aqui, tentar fazer um debate com quem está em casa. Né? A extrema-direita adora falar contra o direito ao aborto, que é um direito elementar e uma questão de saúde pública. Mas é interessante Se é uma pensar... questão de saúde pública, por que a gente mata? Bom, vamos falar sobre, primeira coisa, sobre morte, né? Vocês defendem a pena de morte para meninas de 11, 12 anos que vocês querem obrigar O assunto aqui é a aborto. parir. Vamos lá. A partir de que momento Fruto de você um entende que a vida estupro. começa? Vamos lá. Fruto de um estupro, A partir vocês de que defendem momento o quê? a vida começa pra Responde você? primeiro. Não. Se você é Vamos contra começar com o um que a marco aqui, Damares vamos lá. Alves Nós fez estamos de falando de- perseguir... E deixa Nós eu estamos falar. falando de aborto. A Sim, partir de que momento perseguir começa a uma vida pra você? criança de 12 anos. Vamos criar um marco pra gente poder debater? Claro. A partir de que momento você entende que é vida? Bom, a gente pode dizer que pela ciência, né, a morte se define pela fim da atividade cerebral. Não. Então seria coerente dizer que a Lá. vida começa a partir da atividade cerebral. Pela Agora, isso embriologia, é um debate. Pela embriologia. Você só usa a biologia pela para ser embriologia, transfóbico. certo? Agora, a partir do primeiro a momento. discussão concreta ali, é... A partir do zigoto, já temos um DNA Não, próprio. e isso e já é vida, temos não uma é vida já humana. tem uma Isso não é vela. vida humana. Isso Não é é uma vida. vida humana? Não. Isso é uma vida. o Agora, que material define a vida humana? genético, Qual que é a uma diferença célula daquela tem vida material humana pra você? genético. Vamos lá, qual que Uma é- célula tem material genético. Qual a isso é uma diferença vida. daquela vida humana pra Agora, você? a gente não é só material genético. Né? Vida humana é muito mais do que isso. Tá. Agora, me responde Qual que é uma a coisa. diferença? Você, Qual que é a como um diferença bom da vida bolsonarista, vai olhar pra câmera e dizer que estuprador é pai? Eu quero saber o Porque seguinte. vocês defendem que tem que estar o nome do estuprador na certidão de essa nascimento de essa crianças que são essa estupradas. definição você que define, Você né? vai olhar pra câmera e dizer que você é contra? Ó. Usa o seu tempo pra Olha. dizer que você repudia É que a é o lei seguinte, vamos lá. 1904 Ó. que os bolsonaristas defendem, que foi preciso conhecida como PL da gravidez infantil. Você defende Você é contra você essa defende PL? assassinato de bebês, Você é querida. contra, Você tá você é querendo falar contra essa essa coisa. PL? Para. Não, Você tá querendo você tem uma defender assassinato PL de que bebês. usa dois casos. Eu tô discutindo- Pesquisa quem tá em casa. A PL 1904. Nós estamos A debatendo PL aborto. da gravidez Vamos lá. infantil, que quer obrigar meninas de 11 e 12 anos a terem um filho de um estuprador e condenar essas meninas com penas maiores do que os estupradores. Você concorda com Vamos essa lá, lei? querida. Olha, Olha vamos pra lá. câmera e fala. A partir de que momento começa a Eu partir da quero que atividade você cerebral? olhe pra câmera e condene Você consegue me dizer com as quantas leis semanas aí você que o seu acha que o aborto bolsonarismo é razoável? defende, que ataca o direito de Vamos meninas de debater o 11 e aborto 12 por anos. A partir de que momento, vamos lá, você acha que pode ser retirado? Vai lá. Esse é um debate ideológico, eu tô falando Vai, sobre um debate concreto. você acha que a partir do Vocês momento- Ué, perseguem isso aqui é ideologia, crianças. querida. Não A persegue, Damares não tem nada a Alves. ver. O que você acha da Damares Entendeu? Alves, que perseguiu uma criança de 12 anos, que pra garantir o direito dela legal, que está tô na lei de debatendo fazer aborto, um não tô aborto? debatendo Damares, vamos Sim, lá. o direito ao Vamos- aborto vocês perseguem. Você quer debater o As direito ao pessoas aborto que ou você são quer ficar falando estupradas um monte têm de que ter coisa filho? aleatória? Não, Vamos não é lá. aleatório. As Tá. pessoas que são estupradas. Hoje Você a- defende o quê? Hoje a lei... Você já- defende que elas têm que ter filho? Hoje já tem um dispositivo legal que permite a Sim, mulher fazer e vocês isso. Eu tô perseguem. debatendo Vocês aborto aqui, que perseguem. vocês tão Damares querendo Alves perseguiu uma criança vocês de querem 12 anos. criminalizar aborto, E pô. ainda a juíza falou querem que ela dizer- tinha que esperar só mais um pouquinho. Tá, você então falou usa no o seu começo do tempo debate e que era questão repudia. de saúde pública, Você certo? vai repudiar? É questão de saúde pública. Você vai repudiar o seu governo, Você diz que é saúde Bolsonaro? pública. Sim, é saúde Uma vez que é pública. saúde pública, por que a gente está Você vai tratando como repudiar? morte e estatísticas mostram que Não, 60% eu quero das saber, mulheres que cometem por aborto que você quer punir mais possuem as problemas meninas psiquiátricos abusadas e Se é estupradas? questão de saúde pública, Por que você você liberar quer o aborto? punir mais as Se a meninas gente tem esses dois abusadas casos. e estupradas do que os Isso estupradores? já é liberado pelo Brasil. Você quer discutir tema que já está liberado? Então, cara, pra você eu não posso comer ovo porque um ovo é um pintinho, cara, porque... Bom, é o que diz a legislação brasileira, por exemplo. A legislação brasileira, por exemplo, protege os ovos de tartaruga. E eu sei que sobre o seu colega lá... E é crime, que- sabia, você que pegar era os do ovos de mesmo tartaruga. movimento que E vocês você, querem o matar movimento- bebês. Você era do movimento olha que Bumbum contradição. Livre e você... Não, eu não gosto do movimento É, do e MBL. você provavelmente deve Não ser gosto, não me dou hipócrita, bem igual com seu eles. Não, colega não lá, gosto, pra que mim. ficava em todo Pode debate falar aqui deles. dizendo Condeno. eu sou contra o aborto, Condeno. é assassinato, até que ele foi pego também. Pode hein? criticar o que quiser. Eles E aí, o eu acho que eles aborto estão tem que ser errados e- punido... Não menos gosto desse quando, movimento. aí quando for com você, né? Aí quando for com você, igual o Guto lá, defendia que era assassinato. Agora quando é com ele, não, isso aí, a gente Vamos lá, é muito novo. Você A entende gente que é era questão muito de... A gente é muito Você vai sem falar pra mim, noção. a partir de que momento você defende? Vamos lá. O aborto, ele tem que ser legalizado. A partir de que momento?
A partir do sexto, a partir antes do sexto... Sexto o quê? Viu? Você nem sabe Então, o eu que não tá sou falando, médico, cara, eu não sou médico. Não é questão de ser médico, você veio participar de um debate de eu aborto não e você sou não médico. sabe... Nem você é nada, médico, pô. você também não Fica entende complicado, porra nenhuma né? disso, Não, entendeu? mas o mínimo que você tinha que ter visto é as semanas, você né? deve A ser partir de outro qual semana que você hipócrita que tá defende o vindo aborto? aqui só pra querer ganhar voto falando que aborto é mal e isso lá. aqui. Até chegar a sua vez. Vai lá, vai estudar um pouquinho, cara. Você tá sentado na cadeira aí. Boa tarde, tudo Boa tarde, bem? querida. Tudo bem? Prazer. Tudo Eu bem. não falei contigo ainda. Eu não tudo bem. quero. ok. Enfim, eu acho que aborto... Eu acho que você Vocês partir estão de um muito- pressuposto de que o muito aborto... bravos hoje, não sei porque vocês cumprimentam. eu acho que partir de um pressuposto que um aborto é um assassinato, você sabe que é um valor moral, né? É um valor, na verdade, que você considera filosófico e ético. Até porque nem Não, juridicamente filosófico não, a gente critério- considera eu que uso um aborto é um critério biológico. assassinato. Você pode ver que, Não, na critério verdade, o biológico. Brasil, que é um país biológico. patriarcal e machista, Você se é entende- um dos únicos ainda Tá, que não você se entende aprovou, como um que não conjunto de legalizou células o vivas? aborto. Você é um conjunto de células vivas, né? Sim, mas Pois aí é. você tá falando de um embrião, a gente tá falando zigoto tem de uma célula pessoa viva. que nasceu. Se nem juridicamente a pessoa é considerada um embrião, que Juridicamente, só ele depois já que tem- nasce não, a pessoa, juridicamente ele já tem direito. Só depois que Tá. nasce. Direitos E você tem provas, direitos, dados? uai, peraí, direitos gravídicos são o quê? O quê? Já ouviu falar em alimentos gravídicos? Pois me é, explica. alimentos gravídicos são alimentos que a mulher tem direito, que a justiça garante por conta do feto. Ou seja, é o feto que tem direito aos alimentos gravídicos. É uma pensão. Sim. Isso é uma pensão, querida. É uma pensão. Existe pensão. É só você estudar direito um pouquinho. Existe tô pensão. estudando direito um pouquinho, Existe acho que pensão quem para precisa mulher. é você, E aliás. existe alimentos que é um alimento para mulher. E existe alimentos gravídicos, que é naquele período que é justamente um direito do feto. Ou seja, o direito brasileiro Inclusive, um garante embrião- direito Você sabe desde a a diferença concepção. de um embrião, de um feto, de um bebê Sim, e depois que ele senhor, nasce? desde a Inclusive, concepção, só os direitos passa a deles ter são garantidos. direitos juridicamente depois Não, que nasce, juridicamente inclusive. é garantido desde a concepção, é só tá você tirando ter, essa ué. fonte da Isso é- onde? Eu isso é estou dispositivo lendo. legal. Não, O aí que é acho alimentos você gravídicos, por precisa exemplo? ler. É isso que eu tô te Explica, pode falando. explicar. Ué, é alimento pra grávida. Pra Meu Deus, alimentar mas o quê? de onde? O De feto. onde essa informação? Isso é pensão. Chama alimentos gravídicos. Não, Depois isso não existe. O Não, aborto né? nem legalizado é. Então, agora, aparentemente, tem um direito para as grávidas, sendo que, assim, a gravidez... Aliás, na verdade, você gosta muito de ter Você controle. eu defende acho a partir sobre- de que mês? Vamos lá. Não. A partir de que mês? Ué, na verdade, eu acho que a partir do momento, até que não ofereça um risco tanto para a mãe, ou talvez um risco psicológico Quantas para semanas? ela... Sei lá, a maioria dos países... Qualquer um? Vamos pegar pela França, então. A França oferece que você pode abortar legalmente até até 14, 15 semanas e depois tem restrições, entendeu? Tudo bem. Então, tanto porque oferece tanto um risco psicológico para a Cê mulher... já viu um oferece feto de 12 semanas? risco- Sim, sim. Esse é o feto. Se você puder pegar aqui, ó. Não, Esse aqui é um feto de 12 semanas. Dá uma olhada aqui. não, isso não é. Não Já viu é. isso aqui? Não, não é. O feto Tem- de 12 semanas. Não. Isso aqui já tem coração batendo. Já tem sistema neurológico. Não tem. Já tem Inclusive, várias coisas. Olha aqui, sabe já por tem que que bracinho, já tem sabe dedo. por que que é já tem- legalizado isso aqui até é 14 biologia. semanas? Justamente Você já porque tinha visto. Se tem quiser pegar, provas pode pegar aqui. de ó. que nem Pega aqui, desenvolvimento Betinho, cerebral ele Você quer tem, matar isso aqui? entendeu? Meu Deus, não. Você quer matar? Isso aqui é uma vida. A questão é que Você quer matar? É legalizado. Tchau. Mano, muito legal o seu mini crack, velho. Muito legal. Não é legal não, isso aqui é um feto, Eu cara. tinha o do Isso é Ronaldinho sério. Gaúcho. Posso? Isso é um feto. Não, você quer ver? Olha aí. Presta. Pode olhar não. Vai fazer o que com isso aqui? Presta? Ué. Isso não é um brinquedo, cara. Isso aqui é um feto. Isso aqui é uma coisa séria. É, né, As pessoas mano? querem matar isso aqui. Você quer matar isso aqui, por exemplo. Sim, mano. Sim, gostaria de matar Você isso quer aí. matar isso aqui. Sim. Você defende aborto a partir de qual semana? Vamos lá. Mano, tem uma lei de um país vizinho nosso, que é o Uruguai, que tem a seguinte legislação. Com 12 semanas, você pode fazer um aborto sem nenhuma justificativa. Com Já tem coração batendo, sabia, né? Com 14, é só na 20ª semana Não, que com vai 12 sentir semanas dor. já tem coração batendo. É 20ª Não, semana que estudos vai... mostram que com 4, 5 semanas já começa tecidos a neurais formação que do sistema permitem neural. o sentimento Tá, de dor é então, 20 se não- semanas. Seu critério é dor. Não, mas É esse? vamos voltar aqui. Se o critério é dor, Na uma legislação... pessoa adulta que não sente dor por algum tipo de deficiência, posso matar? Vamos fazer a legislação que já existe. A Posso legislação matar? que já existe no Vamos lá, Uruguai. responde sim ou não. Seu Com critério 12 é qual? semanas. Você tem que ter um Ó, critério, cara. vamos lá. Se a gente não tiver um critério... Bola no chão, bola no chão. Quando é que a gente vai poder assassinar as pessoas daqui a Bola no pouco? chão, Se a bola gente no não tiver chão. critério. Bola no chão. Tem que ter um Ó, critério do que no é vida, do que Uruguai, é vida pra você. Com 12 semanas de gravidez, você pode fazer um aborto no Uruguai sem dar nenhuma justificativa. Com 14 semanas, é caso houve uma violência. Agora, mais do que 14 semanas, é caso ofereça um risco para a vida da gestante. Então, eu acho que essa é uma Já é legislação razoável para trazer para cá pro Já é Brasil. uma vida. Não é uma vida, Desde mano. É o um início. embrião. Isso aqui é um feto, cara. É um embrião. Não, tem as fases. Você é o zigoto, tem o embrião, tem o feto, entendeu? Bebê. Então, ah, com e o do- adulto. de E vai- 12 isso- semanas, isso é um ser humano. embrião. Isso é todo o ciclo do ser humano, meu irmão. Com 12 Isso é o semanas, ciclo 14, do ser humano. é um embrião. Ele está em desenvolvimento o tempo todo. No- Você no não é um ser Código humano em Pen- desenvolvimento? No Código Você Penal... não é um ser humano em desenvolvimento? Eu não sou um feto. Tá, mas é em desenvolvimento? Então, isso aqui também é um ser humano em Mas desenvolvimento. eu não sou um feto. Qual que é a diferença de você para ele?
Eu já tenho vida Cria um social, critério. eu já nasci. Cria um critério. Ele não nasceu, eu já nasci. Então um bebê que não tem vida social pode ser assassinado. Que? Qual o critério? Você tem que ter um critério. Um O bebê é? que não tem Ué, vida você social acabou pode de ser falar assassinado? isso. Você falou que você se entende como ser humano desenvolvido porque você tem vida social. Você acabou de falar isso. Eu tenho vida, Então, um bebê que não tem, eu tenho pode memórias, ser eu tenho assassinado. nacionalidade. Antes de nascer, ele não tem nacionalidade, não é uma pessoa que é... Foi legal que o Ulisses veio pronto pro TikTok, trouxe até o abortinho. Eu queria que ele mostrasse pro Guto Zacarias do MBL. Eu condeno o que ele fez mesmo. Você sabe Não. por que, Ulisses? Que Tem na que responder, política inclusive, agora pública... por isso, que eu achei um absurdo o que ele falou. Você sabe por que na política pública não pode estar estabelecido um período de quantas semanas de gestação pode ou não ter acesso ao aborto? Porque tem canalha da extrema-direita que quer dificultar o acesso de vítimas de estupro de poderem acessar essa política pública. Aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, da extrema-direita do qual você faz parte, queria suspender o serviço de aborto legal no Hospital A Cachoeirinha. gente tem que ter um critério, porque se a gente não tiver um critério, se ele for, eu acho da minha cabeça que agora eu posso plantar, eu acho que... Entendeu? Nós temos que ter um critério. Velho, a não partir é de da quantas cabeça. semanas você acha que pode cometer um aborto ou não? Isso é um critério objetivo. A partir de quantas Ulisses, semanas para você o é ponto vida é o seguinte, ou não? Você tem que ter um critério lógico. Já que cara. você valoriza tanto a vida, vamos estabelecer uma coisa aqui. Independente de eu e você sermos contra ou a favor de aborto, ele acontece. A diferença é que hoje no Brasil acontece por ano de 800 mil a 1 milhão de abortos inseguros, em que as mulheres normalmente morrem no processo porque não têm acesso a um sistema de saúde que garanta isso feito de forma segura, como a clínica nos Jardins que o Guto Zacarias defende. Bom, nesse A maioria caso, das então, você vezes, tá falando as assim, mulheres morrem, Ulisses. então vamos Você sabia descriminalizar, que no Brasil... vamos descriminalizar o assassinato, o homicídio, que No acaba com o Brasil, homicídio no Brasil. a gente teve um caso, Olha que- teve um ano que Isso não é cerca razoável de o que você tá falando, ela tá fazendo o que ela 150 quer. mil, Ulisses, Ela tá sendo forçada a fazer esse aborto. 150 mil meninas de 10 a 14 anos tiveram gravidez, estavam grávidas, gestantes, e só 150 puderam ter acesso ao aborto legal. É importante a gente lembrar que quando a gente está falando de relação com menina de 14 anos para baixo, é considerado estupro. E ainda assim, a grande maioria não teve acesso a essa política pública. Justamente porque tem canalhas como a Damares, como o Ricardo Nunes, do grupo político que você faz parte, que querem não condenar faço essas parte. Pra mim, pessoas. o Ricardo Nunes é um Vocês péssimo já prefeito. aprovaram Péssimo o PDL prefeito. da Tenho pedofilia no eu não tenho Congresso, nada a ver com o que Ricardo Nunes, criminaliza, muito que pelo contrário. ataca meninas Não sou do menores de MDB, idade, não gosto do que o vítimas de MDB faz, estupro. não apoio Teve o que esse cara canalha faz da aqui. extrema-direita E que se problema do elegeu com o governo discurso dele é da problema causa dele. animal, Agora aqui que a gente tá ajudou a debatendo aprovar essa vida. bizarrice. A partir de que Você momento sabe você é vida ou quantas não? Vamos lá. mulheres, quantas meninas menores de Responde pra idade mim, a partir de que momento. estão em Você tá situação debatendo um conjugal, tema que Ulisses? já tá pacificado na Situação legislação conjugal, penal, meu velho. amigo. Pra vir aquela bizarrice de Minas Gerais pra falar que a menina de 12 anos estuprada Você tá é debatendo um casada tema com o que já abusador. tá- já tá É na isso que vocês legislação defendem na organizada. prática, velho. Não. É isso que vocês Precisa defendem. saber, a vida Não é pra dá você. pra Você você vai estabelecer defender isso, assassinar bebês, porque é a isso? política Em qualquer pública fase. é burocrática. A política Qualquer fase. pública é burocrática e não garante acesso ao direito pra essas vítimas. A política Vocês pública querem é o problema do Ricardo revitimizar Salles, essas do- meninas e do mulheres. Ricardo Nunes aqui, não tem nada a ver Vocês comigo. querem revitimizar Entendeu? essas meninas e O mulheres. problema de política pública é do Ricardo Nunes. Eu não tenho nada a ver com isso aqui. Ainda mais aqui em O São problema Paulo. de política pública do Brasil inteiro, é de Entendeu? uma ideologia nefasta que você também Não, defende, Você está cara. defendendo aborto, eu preciso saber a partir de que Eu estou semana. defendendo a vida das mulheres que a gente, sendo contra ou a favor, vão abortar. A diferença é elas saírem vivas ou não. As ricas que elas têm tão indo acesso à por livre clínica de espontânea luxo nos vontade, elas não jardins tão indo lá porque saem forçadas. vivas. As mais pobres saem mortas. Quem tá querendo- O que vocês querem sempre é matar as pessoas mais pobres e garantir acesso do básico apenas para a elite. É o que vocês fazem com alimento quando defendem o agronegócio, é o que vocês fazem com aborto, com a vida das Pera aí, mulheres. vou parar um pouquinho, só pegar o alimento pro gordinho aqui, que o gordinho falou que não come soja. Ah, ele quer dar a lacrada dele. Ele quer dar a lacrada dele. Corte rápido Tramontina. Vamos lá. Manda pra cá. Ele trouxe a mochilinha dele. Tem soja? Da hora. Enfia no rabo. Aqui tem soja. Ah, isso é comida, cara. Dá pro pessoal Não, comer. tudo aqui. bem. Toma aí, ó. Tá gordinho. Vai na fé. Aqui tem Isso aí é quando o cara perde o argumento. Ó, vamos soja distribuir. aqui. Isso aí é quando o cara não sustenta o argumento do debate. Ele quer dar a lacradinha. Ele quer dar a lacradinha. Porra, tá vazio, irmão. aqui é Você água. deixa de ser miserável, porra. Deixa de murrinhagem. Antes de Porra, criticar o agro, meu irmão. Você Deixa tá de gordinho, você deve estar murrinhagem, comendo muita velho. maionese que tem agro Você aqui. sabe o que eu tô Entendeu? comendo, irmão? Sustentar o argumento e refutar, o covarde da extrema-direita não sustenta. O que eles sabem é fazer a lacradinha no TikTok. Porque quando é pra sustentar a posição política canalha do respeita grupo alimento deles, aqui, ó, esse aqui, ó. eles não sustentam. Ah, Então é o Nu- seguinte, Nutella, ó, Clube faz Social sua aí, ó. lacradinha, Vocês faz o seu tiverem corte com- pro TikTok. Se vocês estiverem com fome aí, ó. Hã? Tem água aí, pô. Tem agrotóxico? Tem água aí. Aí tem soja.
A gente fica feliz aqui, ó. A gente vendo todo mundo comendo a comida do agro produzido no Brasil. Olha que legal. Cuidado, né, Soja, gente? Porque milho, o agrotóxico né? bateu recorde no ano passado de intoxicação. Olha que Sabe coisa o que é interessante. interessante? 27 O Japão pessoas usa por 9 dia vezes foram. mais agrotóxicos que você Tá, fala que é escuta defensivo um pouquinho, agrícola do que o Matravechi, que Brasil. não é muito e de tem a ouvir média as de vida pessoas, maior né? do que o do Brasil. Você não é faz muito de sentido ouvir nenhum as que você tá pessoas, falando. mas agora você tá numa troca, Vou te né? perguntar, de novo. Então vamos lá. São 27 pessoas Ah. que por dia foram intoxicadas pelo agrotóxico. Tá, quando você tá com Inclusive, verme, você recorde- toma veneno ou remédio? Calma, Responde pra calma, mim. Calma. Inclusive, um recorde que foi é que Responde pra mim. 1/4 dessas intoxicações foram de crianças de 1 a 4 anos. Eu queria entender, você defende o agro e fala que defende as crianças. Aí você fala que é contra o aborto, mas não faz nada em relação aos estupros que acontecem com as indígenas Guaiana e Kaiowá, que acontecem, inclusive, em vários territórios da qual o agronegócio atua. Minha quarta afirmação é: mulheres trans não devem usar o banheiro feminino. Beleza. Bom, pode parecer que não tem nada a ver um tema com o outro, mas só para amarrar e fechar o tema do agro, o modelo de agro no Brasil, ele tira a soberania porque ele defende que a gente se transforme num fazendão do mundo submisso a uma lógica, numa divisão internacional, onde a gente desindustrializa o país, inclusive para os insumos necessários para o próprio agro, para ficar exportando e ganhando em lucro, Rapaz, em você dólar. usou o mesmo cogumelo do Renan do MBL lá para estar falando essas coisas Não, eu aleatórias uso coisa assim? melhor, São cara. 215 bilhões de dólares no país, cara. Mas fazendo a ponte entre- A gente alimenta o mundo inteiro. Você vai falar que isso não gera soberania e não gera uma posição Não na tem mesa soberania nem na geopolítica. produção Pelo do amor de Deus, agro cara. Não, e vamos lá. a gente paga alimento Vamos pro mais tema, caro. vai, Gente passando fome num país que Vamos mais pro produz tema, alimento. Vamos lá pro tema. Por que você acha Passando que... Vai lá. do agro para trans, parece que você não tem muito medo de transgênico, até pela maneira como foram introduzidos no Brasil, ignorando várias regras de segurança, vários riscos, estudos precoces. O transgênico não te incomoda, mas parece que te incomoda o transgênero, né? Porque acho que aí talvez seja Tem uma a questão a ver uma resolver coisa com a no outra, psicólogo pelo ali. amor de Deus. Não sei se tu se importa com o que os Nossa, outros esse foi fazem o entre exemplo quatro mais paredes, o ridículo que os eu já outros ouvi na estão minha fazendo vida. no Mas vamos banheiro. lá, vai. Onde você quer chegar, vai? Pelo amor de Alguém Deus. te olhou não. estranho no banheiro, você ficou intimidado, Não, ficou pelo assustado? amor Qual de que é o seu Deus. trauma? Conta a sua história, Nossa, cara. velho, que isso. Isso é até ofensivo para as próprias pessoas que são. Olha, eu acho absurdo como o bolsonarismo adora falar contra pessoas trans no país que mais mata pessoas trans do mundo, que é o Brasil, o recorde de transfeminicídio, né? Agora a pergunta é, quem é você para dizer se eu posso usar um banheiro feminino ou não? Queria entender um pouco essa lógica. Sabe por quê? Porque os dados bastante concretos dizem que 80% dos abusos acontecem dentro de casa, nos lares. As crianças que sofrem violência sexual acontecem com seus tios, seus avós, seus próprios pais. então- E é engraçado, você vai proibir o casamento heterossexual? Você tá querendo Porque é onde justificar... Vamos lá, acontece... você tá querendo justificar um problema com o outro. Isso já tá errado. Isso tá. não se faz, tá? Aham. Qual é o Nós temos- motivo de proibir nós- que eu use um banheiro feminino? Nós temos, por exemplo, 40% dos abusos, 40% dos Ah, abusos ah. são cometidos em escolas, em banheiros públicos, em hospitais. Por ou seja, pessoas trans? são cometidos por homens Por biológicos. pessoas trans? Homens biológicos. Você é o quê? Eu sou o quê? Um Eu homem sou, biológico. você acha que eu sou homem? Primeiro que homem Você- biológico é uma discussão burra. Você é um homem biológico. Você fala de Qual o biologia conceito pra de ser mulher? burro. Vai lá. Vamos lá, vamos O que é começar uma por mulher uma pra questão você? concreta. O que é uma mulher pra você? Homem ou mulher biológico uma mulher pra é você? todo ser humano. Por quê? Porque biológico significa uma o quê? mulher pra você? Significa Responde pra organismo mim. vivo, O que na que é uma- qual as pessoas trans também são organismo Ó, vivo. olha, eu vou explicar pra você. Pasme, a gente também é biológica, eu não Mulher- sou um ciborgue. mulher Eu não sou um é um ciborgue. ser humano Agora, vamos lá. fêmea que Não. produz gametos femininos. Isso é Isso é ideologia biologia. de gênero de vocês, Isso é sabe por quê? biologia. Porque é interessante para a extrema-direita dizer que as mulheres são apenas um útero. Você Para nasceu o quê? controlar, inclusive, Você- o corpo e a reprodução das você- pessoas. Tá, responde pra mim, Pra você é trans, justificar, não é? por exemplo. Você é trans, não é? Você quer justificar, sabe o quê? Você nasceu o quê? Responde pra mim, o que você nasceu? O quê? Um ser humano. Tá, você nasceu o quê? Um ser Você humano. nasceu trans? Criança. Não, você nasceu trans? Não, não acho que eu nasci trans. Você eu acho que eu nasci nasceu- numa você na- sociedade Não, que você define nasceu gêneros um homem biológico. de forma... Não, não Você existe nasceu homem um homem biológico. biológico. Quais são os seus gametos? Não São existe. masculinos. Você nasceu um homem Você fez um biológico. teste de cromossomo pra saber o que eu tenho? Você não sabe. Você tá se afirmando Tem trans, não sou eu. Mas e daí? Uma coisa Se não você tem a ver fosse com a mulher, você outra. simplesmente falaram que você era mulher. Não mas tem é, uma você coisa é a ver com a trans. outra, que você é burro. Essa é a grande questão. Agora, Mas vamos lá. deixa eu te fazer uma pergunta Vamos bem um debate séria. bem Não, concreto. não, bem séria. Você Posso fazer uma quer pergunta atacar séria? as pessoas trans Não, muito que sério, não quero sofrem te atacar. violência, que Muito pelo morrem. O contrário. seu discurso de ódio é o que persegue pessoas não trans. ataco. Você Eu quer quero garantir fazer- que eu use um banheiro masculino, por quê? Porque Qual por a conta sua dos intenção abusos, de quero usar um banheiro proteger as mulheres. comigo? Eu não- Você tá Você querendo tá usar um banheiro constrangendo as comigo, mulheres. por quê? Tá Eu quero constrangendo- saber por Você que tá que você quer que constrangendo eu as vou no seu mulheres. banheiro. Você tá Eu não constrangendo faço as mulheres, questão. querido. Você é um homem Não. biológico. Você acha que alguém tá constrangida? Tem mulheres Pergunta pra constrangidas, ela se senão ela elas não querem. constrangida. Agora deixa eu te fazer uma Agora, pergunta. qual que é- qual Quero que é fazer o uma pergunta pra método? você. Pergunta uma coisa, Antigamente, como que olha você aqui, vai verificar se uma eu sou das trans ou bandeiras, não?
Qual é a forma? É um teste clínico pra saber se eu sou trans ou não? Pra descobrir meu cromossomo? No seu caso, eu consigo verificar visualmente. Agora, visualmente. Deixa eu te falar. Entendi. Deixa eu te falar. Antigamente, os movimentos LGBTs, isso é uma pergunta séria, muito séria. Antigamente, uma das principais bandeiras do movimento LGBT era o orgulho. Sim, certo? nós temos muito orgulho, inclusive, de enfrentar então, vocês. O orgulho trans. Sim. Vocês falavam muito nisso. Sim, então, nós se temos você tem orgulho de ser orgulho quem a trans, gente é. por que querer ser mulher? Por que não ser trans? Gente, você é Você burro, tem que ter, né? Você nasceu você assim. É burro. Você nasceu assim. Você é burro. Por que não ter Você orgulho é burro. disso? Você quer ser uma coisa que você não burro. é. Você é burro. Você é uma coisa que você não é. Não, ó, mulher, ou você é burro você não vai ser ou mulher. hipócrita. Você eu nasceu, acho que é um pouco de cada. Quem nasceu homem Porque, vamos lá. não vai ser mulher, querida. Porque Não você existe não tem, nascer você não homem, tem nascer orgulho mulher. disso que você nasceu? Vamos lá, biologia. Você gosta muito Se de você se biologia? afirma Vamos como lá. trans, A tem orgulho de biologia ser define trans. gênero O que como vocês querem? gênero Tomar o lugar humano. das mulheres do esporte? Vamos lá, Vocês escuta querem um pouquinho. tomar o banheiro das Escuta mulheres? um pouquinho. Seja você mesmo, tenha orgulho do que você é. Nossa, a Vocês extrema-direita não tá têm orgulho de preocupada que com você orgulho é. LGBT. Alguém tem uma bandeira pra Uai. dar pra ele? Eu queria saber. Vamos Tem na parada orgulho do que LGBT. você é. Agora, você vive de atacar pessoas trans. Não Isso aqui é pra vivo de fazer atacar. cortezinho pra se apoiar na transfobia que existe, você pra não tem- perseguir pessoas Preciso trans. saber, por Um que país você que não tem mata orgulho de ser isso que Dandara. você Um país que se une pra atacar pessoas trans. A maior parte Vocês do fazem público campanha trans tem pra atacar problemas parlamentares psiquiátricos, eleitas. que não se Porque vocês aceitam. querem perseguir Vocês têm pessoas que trans. aceitar. Você quer recuperar a Ninguém tá Operação aceitando. Tarântula, que perseguiu 300 travestis e jogava no Rio Tietê aqui em São Paulo? Eu quero saber. Porque esse discurso seu de falar que mulher é fêmea adulta só serve pra tentar controlar o corpo da Não, mulher isso- e isso é justificar até pra fins pela de bio- isso é biologia até pra que fins as de mulheres biologia, pra fins recebem de saúde 20% a menos. Isso até pra- Ao mesmo tempo que vocês querem criar a Até ideia do pra- que é o homem pra justificar que o homem é naturalmente violento. Querida, a biologia pra justificar o quê? Os ela é feminicídios, importante os abusos sexuais. saúde O pública, homem não pra se tudo. controla. O homem é biologicamente mais forte. Mas quando É? tem, por exemplo, Não é? atletas, Isso é mulheres, genética. como a Sami, por exemplo, que foi estereotipada a vida inteira, porque ela querida. tinha uma força muito maior, não pode, sabe por quê? Porque não cabe nessa ideologia de vocês Não, minha machista, querida, que as mulheres são frágeis, Nasceu que as homem mulheres não disputa podem com lutar. homem, nasceu mulher disputa Mulher com mulher. cis, uma mulher Assim que vai ter que cis, ser. que Agora, foi vocês querem tomar os tratada passos das como mulheres por homem quê? porque ela não era frágil. Como é que uma mulher, por Assim exemplo, como na comissão vocês da mulher criam vai uma debater polícia temas de atinentes a gênero, mulheres? vocês querem criar uma polícia de gênero que ataca mulheres cis, que é como gênero? por Vai lá. exemplo, as mulheres cis que vão estar na academia, como aconteceu aquele caso de Recife, que uma mulher cisgênera, fisiculturista, foi proibida de usar o banheiro porque acharam que ela era trans. Sabe por quê? Porque ela era fisiculturista, porque ela não estava dentro do padrão que Não, mas vocês você tá defendem. falando de exceções, eu tô Sim, falando a da coisa da perseguição. realidade. A realidade Eu é que as tô falando a pessoas realidade. morrem A rea- pelo seu não, discurso. a realidade é que vocês estão A querendo ocupar realidade o espaço é que das as mulheres. pessoas são assassinadas. Eu respeito vocês, Arrancam mas o fiquem no coração lugar de uma vocês, travesti. minha querida. Você não tem mais orgulho de você, parece? Beleza, Ulisses? Tudo jóia. Eu vou ser breve. É duas coisas só que eu quero falar. Primeiro, só para encerrar o último assunto. Você trouxe os alimentos aqui e você falou que foi o Agro que deu pra gente aqui. Muito obrigado, Agro. O senhor Ulisses trouxe aqui pra gente um wafer que é cobertura sabor chocolate, ou seja, de péssima qualidade. Trouxe o meu negócio. querido, você trouxe podia ter pelo menos batata com lido as 2.000 embalagens pra saber miligramas onde de tava o sódio. Agro em cada embalagem ali, né, meu Você querido? disse isso. Você trouxe Pois é, produtos de mas você tem péssima que ler as qualidade. embalagens, Um saber. chocolate que não Tem é na chocolate. composição, Um querido. negócio que tem Não, mais de mas 2.000 isso aí miligramas não de tem nada a ver. sal, Nossa, que faz mal à pelo amor de população. Deus. Vai lá. O Não, senhor não, Ulisses, muda o tema aí, o pelo senhor amor de Deus, Ulisses, fala o senhor besteira Ulisses, dessa não, o cara. senhor Ulisses quer Nossa, tem nada a ver uma coisa que com a outra. você coma produtos de péssima qualidade. É isso que ele trouxe pra gente. Meu O Agro trouxe Deus pra do gente céu. sapor chocolate. Você reclama da indústria, que não tem nada a ver. O Agro, na verdade, tá na composição ali, meu agora amigo. o senhor, vou falar uma Nossa. coisa pra você. Até seus amigos estão rindo de você. Tira a cara, falando um palavra, treino aleatório. tira a palavra do senhor Ulisses. Trans, Não comeu nenhuma bolacha, né, cota, gordinho? tira a palavra do senhor Ulisses. De trans, cota e gênero, ele não tem mais o que falar. Não tem proposta para país, não tem proposta de melhoria para sua vida. Ele só quer criar corte, ele quer o seu voto. Vai lá, meu amigo. pra Você ser tá aqui igual- pra debater ou você tá igual aqui o pra Lucas fazer Pavanato. vídeo da internet? Não, eu tô falando com você. Você não consegue falar. Não, o cara tá falando uma Você coisa não aleatória consegue aqui, cara. falar. Eu tô falando, ele tá abaixando a cabeça, não tem o que Vai, falar. meu amigo, vamos. não tem vamos. assunto, Vamos não lá, o que tem que é mulher pra dizer. você? Vai. Não tem o que dizer. Você É só acha isso. que trans tem que entrar no É banheiro só isso. feminino? O cara sentou aqui pra falar um monte de coisa aleatória. Ulisses, você pode repetir, por favor, a afirmação? Cara, trans não devem usar o banheiro feminino. Mulheres trans, Isso. né? Então, vamos começar Vamos então. começar Por conceito quê? de mulher. O que é uma mulher pra você? Não, eu queria perguntar Vamos por quê? lá, não. Por quê? Por que que mulher Porque trans é um homem não pode biológico. usar? Homem biológico é um termo inventado pela direita, porque a Oh, nossa meu Deus do biologia é céu. Homo sapiens, né? A nossa Tá. biologia é de Homo Então, sapiens. você tem macho e fêmea. Isso sim. Beleza. Então tá bom. Então ela é um macho.
Pode ser assim? Ficou melhor pra você? Não, porque não é. Pera aí, não é? Não é, porque macho e fêmea não é uma coisa qual que que é o só existe. cromossomo, meu Não irmão? existe preto e branco. Não, Existem não várias existe. variações. Existe X e XY. Qual que é a outra? Existem animais X, que, por aí é exemplo, uma tem. exceção, vamos lá. Existem animais que são machos durante um período e fêmeas durante outro período da vida. Existem Nós pessoas estamos falando do ser intersexo. humano, vai lá, amigão. Existem Intersexo seres humanos. tem quantos sexos? Intersexo. Intersexo tem quantos sexos? Quanto Masculino e sexo? feminino, macho e fêmea, cara. Mano, é Intersexo várias é macho e variações. São variações Não, biológicas. é só assim, Mas ó. eu quero te fazer a pergunta. É simples biologia, cara. XY, XX e XXY. Mas é então, simples, cara. você acha que a Entendeu? mulher- Ou você volta lá pro ensino fundamental, ensino básico e estuda Então isso você aqui, acha que a biologia mulher básica. trans tem que ir num banheiro masculino? Acho. Você acha que é seguro? Você Acho acha que que ele é não? homem. Você acha que não vai ter Eu aumento acho de estupro? mais fácil um abusador se fingir de trans, porque hoje, qual que é o critério pra você ter trans? Não, tá bom, Qual, tá bom. Fala, qual fala, que é o fala, critério fala. pra ser... Você sabe qual é o critério hoje? Fala, Sabe- não, fala, se finge de trans. O critério hoje que... Peraí, gente. O Peraí, critério só deixa- hoje que o movimento LGBT utiliza pra falar que é trans ou não é autoafirmação. Tá, então e qualquer aí um o hoje cara pode virar se e falar assim, fantasiar aí no banheiro. que é o que tem acontecido. Em Dá um exemplo. Tem dá um vários exemplo. casos nos Estados Dá um Unidos, exemplo. tem vários casos Não, dá um exemplo. Tem vários casos Me fala um aqui. caso. Não, eu pego as anotações Me aqui e fala- acho os casos pra você. Fala um caso. Espera aí, gente. Espera, deixa ele Vários citar um casos caso. norte-americanos. Deixa ele Inclusive, citar um caso. a maior parte dos Cita abusos... um caso, Não, cita um tava aqui caso. nos exemplos. A Cita um maior caso. parte aqui dos abusos... Pode procurar, Não, pode tem procurar. vários Cita casos, um. cara. Cita um caso. Vários casos. Ó. Tá vendo, gente? Não tem 40%, caso, mano. O cara... olha, a Me estatística fala é um simples. caso. 40%. É a estatística. 40%, Me fala um caso. 40% dos abusos são cometidos Não nos tem, banheiros. você viu que não tem? Não, filho. O Ulisses veio aqui Empurrou pra aqui, dar a cara. Calma aí que você lacradinha, empurrou né? aqui, ó. Pra fazer a gracinha, trazer... O seu discurso, cara, é perigoso não só para mulheres trans, mas como a gente tem vários relatos de mulheres cisgênero que foram atacadas por serem confundidas com mulheres trans, porque algum maluco como Ulisses olhou pra ela, tirou da bunda que ela é uma mulher trans e decidiu atacar, velho. O Brasil é um dos países que mais consome pornografia de pessoas trans e é um dos que mais mata pessoas trans também. E esse tipo de discurso de violência que você tenta legitimizar é prejudicial não só para as pessoas trans que sofrem esse tipo de violência, mas para muitas mulheres cisgênero também. Do jeito que você viu aqui todo performático, daqui a pouco ele vai fazer que nem o Adriles e o Nicolas Ferreira, botar a peruquinha para fazer a cena e gerar o corte rápido Tramontina no TikTok. Ó, saiu um estudo no Reino Unido, onde 90% dos abusos aconteceram nos vestiários. Dentre estes, vários casos eram de pessoas que eram homens biológicos e se passavam como trans. Então, assim, você tem isso no Reino Unido, você tem isso no Canadá. De quem é o aqui, ó, estudo? você tem, por exemplo, aqui, ó, Christopher é o estudo? Hembrook. É um caso, não queria um nome? Quem é o cara que... De quem é o estudo? Cita de Christopher onde é o Hembrook. estudo. Depois procura aqui, ó. Abusou sexualmente de mulheres em abrigos femininos se passando como trans. Fonte, Então, você tem Instituto vários Tirei do outros Bolso. que apresentam. Então, você tem o caso da Karen White, por exemplo, que era um homem biológico, que estuprou e abusou presas na prisão feminina. Você tem vários casos. Entendeu? É simples. E a grande Aí maioria você- dos abusos acontece dentro de casa. Tá. Você Como não a tem própria como companheira responsabilizar, meu citou amigo, antes. uma situação Não, então, com mas justificar. pode, Eu vou pra justificar uma perseguir mulher situação. trans, pode. Pra perseguir mulher trans, Perseguir, pode não, você tá generalizar. criando uma situação. Mulher tem que usar o banheiro de mulher, homem tem que usar o banheiro de homem. E é uma mulher. É tão difícil isso? É uma mulher. Não, o que é uma mulher pra você? Você sabe, Vai. inclusive, Ulisses... Conceito de mulher? Conceitua mulher. Quem tá defendendo... Ou é só você se afirmar mulher? Você sabe quem tá defendendo Você as vai se mulheres na afirmar Brasília, mulher? Se eu quiser... no Congresso Nacional? Tá, se eu quiser me afirmar negro, eu virei negro? Uma deputada, Responde que é pra uma mim. mulher trans, que esse tipo de canalha tanto persegue, a Erika Hilton, Se eu quiser me ela é afir- autora é de um autoafirmação, projeto, não é? como, por exemplo, É o autoafirmação, projeto né? que garante licença remunerada para mulher vítima de violência doméstica. Tem mulher trans Ao em mesmo Brasília tempo, ela vota lutando contra- mais pelas mulheres Ao do mesmo que tempo, ela canalhas como volta as contra a pena antifeministas pra que você estuprador, defende. né? Pera aí. Diz o cara que defende a dosimetria? Opa. Então, cara, pode começar? Sim. Então, cara, aquilo lá que você trouxe ali, não sei se você prestou atenção, mas aquilo lá é um boneco, não é um feto, não é um ser humano. O tema agora é trans. E eu gostaria de Mudou o saber tema. se você é o quê? Você é formado em biologia? Você é o quê para poder vir aqui dar Eu palpite sou falando advogado, sobre cara. biologia? Isso Sou te advogado. dá Você é formado em quê? Isso Você tá te dá falando liberdade isso? para falar de biologia. Sim, me dá liberdade pra falar qualquer Entendeu? tema. A gente é livre pra falar de qualquer tema, desde que você estude. E- Agora sentar aqui pra Então. ficar falando asneira não funciona, né? E aí, cara, eu acho que você deveria ser quem você é. Você deveria se assumir também, né? Você deveria, entendeu? Tá muito preocupado com o banheiro. Como que se não quer dizer que no cara. avião agora tem dois Olá, banheiros, amigo. lá não é unissex. Entendeu? Você tá preocupado muito com o banheiro, Não, eu tô mano, muito com o preocupado, cara, rabo tá? alheio. Tô preocupado é com Esse a- tipo, com a esse tipo criança que tá lá cara igual sofrendo abuso, você, cara. Tô preocupado é que com a fala criança que menor de fala idade tá que sofrendo abuso nas moralismo, escolas, é isso que eu tô preocupado. mas Tô preocupado mas com a tá minha lá filha, na é isso que eu tô Augusta lá de preocupado. madrugada Tô lá preocupado com essas curtindo. crianças Eu que vi tão um cara sofrendo abuso na parecido escola. com você lá, hein? Agora,
você vem falar um monte de coisa besta assim, você não tá preocupado com as crianças que estão sofrendo abuso que criança, na escola? Você não falou que tá preocupado com crianças nas casas? E você tá preocupado, mano? Vai meter essa, você tá preocupado você não com fica alguma preocupado coisa? com a sua filha, não? Repetindo o mesmo discurso do Pavanato aqui, mano. Ah, tem nem criatividade pra criar a porra de um tema você tem, mano. Se liga. Não, você que é um cara legal, entendeu? Eu acho que você tá nervoso aí, cara. Tá mexendo o dedo demais, né? Cara. Vamos lá. Tchau. O que a mulher não vai falar? Só quero fazer uma pergunta, se você está muito preocupado com razão com abuso das crianças em ambiente escolar e até dentro de casa, que é onde falaram que ocorre a maior parte dos abusos. Tem que ser punido, cara. Mas dentro de casa não tem como ter um PM, não tem como ter ninguém vigiando. A criança tem que ter essa consciência, certo? Tem que ser punido. Então você é a favor da educação sexual nas escolas ou você é contra igual toda a direita? Não. Porque é justamente para ensinar a não ser abusado. Vamos lá, você tem educação sexual, cabe aos pais, primeira coisa. Aí tá? se o pai é o abusador... Biologia, calma aí. Ele vai ensinar que a educação sexual é ele pegar a filha Biologia e... ele pode aprender na escola, ele vai aprender o básico na escola. Não, eu fiz uma pergunta, foge da pergunta, bro. O que você não pode é ficar ensinando obscenidades nas escolas, peraí. Não, mas você tá fazendo espantalho. Aí tá fazendo espantalho. Ensinar pra uma criança o que é abuso, onde que pode pôr a mão, onde que não pode. Isso é educação sexual do mundo real. E que a direita se coloca contra, porque muitos deles querem abusar dentro dos filhos dentro de casa, do sobrinho, dos alunos, dentro das igrejas. Entendeu? Você ensinar o básico não tem problema nenhum. Você não é contra, então? Não, você ensinar o básico. Existe um limite. Não, dentro desse limite que eu tô falando, de ensinar o que é um abuso, por exemplo. Porque a direita, você majoritariamente, é contra. Olha, é o seguinte, e eu fico me perguntando por que eles acham contra. Uma menininha com roupa e mostrar um cara com roupa lá, falar assim, olha, é o seguinte, um abusador, o que ele faz? Não tem problema nenhum. Mas você acha que é o quê? Ensinar o Kama Sutra? Você tá achando que é o quê? Questões sexuais, não. Mas você acha que é aula de Kama Sutra? Qual é que é a sua idealização da educação sexual? Tem ultrapassado. Dentro desse limite não tem problema nenhum. Fechou? Afirmação 5. Um dos maiores problemas do Brasil é a impunidade e a esquerda defende bandido. Vamos lá. Não concordo com essa afirmação, porque a direita não defende bandido. A direita defende a igualdade às pessoas. O que você falou agora? Peraí, você falou da direita agora. Não, vamos lá. Não, acho que você se confundiu. Não. Desculpa. Ele se confundiu. A esquerda defende a igualdade entre os povos, igual a relação do trans. Você acha... Não, esquece o Trump. Vamos lá, vamos falar daqui. Vamos falar daqui. Vamos falar aqui. Você acha estupro um crime grave? Não, eu ia falar isso. Crime grave? Não, vou pegar o trans. Vamos lá. Deixa eu te falar. Estupro, um crime grave, você acha ou não acha? Sabe o que a direita defende? Eu tenho filho. A direita defende respeito. Seja você trans ou não. O trans é um ser humano. A esquerda, desculpa. Posso reformar? Vamos lá. A esquerda... Você tá meio perdido. Deixa eu fazer as perguntas que você vai me responder. Vamos lá. Não, sem corte. Você acha que estupro é um crime grave? Na próxima eu volto. Vamos por partes aqui, vai. Você acha estupro Então, cara, responde pra mim, senão você só fica falando você estupro, você tá preocupado... É um crime grave? Craquei, você então, tava preocupado demais com o cu alheio, mano. Eu quero saber o seguinte, você acha que quem comete comete estupro... Preocupado com o banheiro, mano, que viadagem... E quem comete estupro tem que ter uma pena grave? Cara, isso não tem nada a ver com o tema que você falou aqui. O tema tô falando de impunidade. Vou chegar lá, calma. Você grava vídeo lá no Instagram defendendo Bolsonaro, entendeu? E você vem cara de pau aqui dizer, ai, eu não defendo bandido, quem defende é a esquerda. Se a direita defendesse mesmo... vem alguém no lugar dele aqui. Que bandido seja preso. Vamos debater o tema. O Brasil era comunista, cara. Não é lacração, não. Vamos lá. Se você mesmo fosse contra bandido, você era comunista. Você topa responder? É isso. Você vai ficar só falando. Cara, eu tô falando uma coisa que tem nada a ver com o tema. Você acha estupro um crime? Eu acho, tanto que o Bolsonaro tava lá falando que rolou um clima com uma menor de idade lá. Não, assim não dá pra debater. Entendeu? Você acha que tem que ser punido com mais rigor? Cara, eu tô respondendo o tema. Eu não tô respondendo sua pergunta aí, que não tem nada a ver. Eu tô falando de impunidade. Entendeu? Você acha que tem que ser punido com mais rigor? Sim, com certeza. Não, vamos lá, calma. A não ser você que votou a favor do estupro. O cara não responde, velho. Vai lá. Não, rapidinho. Vamos lá. Eu quero fazer uma reflexão rapidinho, tá? Certo. Não é lacração, isso aqui é uma reflexão, só pra você entender. Vamos lá. Estupro você acha um crime grave, ok? Você acha que tem que ser punido com mais rigor? Acho. A pena hoje de estupro no Brasil é de 6 a 10 anos, estupro simples, certo? 6 a 10 anos. Um cara hoje que pega 6 anos de pena no Brasil por estupro, ele tem lá, com 40% ele pode progredir de regime, certo? Ele vai ficar no regime fechado, ele progredir de regime, e ele ainda pode ali compensar, né, a pena dele até 1/3 com o trabalho, com livros, enfim, com várias coisas.
Tá. Então, se a gente diminuir se a gente aplicar a progressão de regime e a gente diminuir a remissão, hoje, um cara preso por estupro que pegou 6 anos de cadeia, sabe quanto tempo esse cara fica preso? Tá pouco, menos do que deveria. 1 ano e meio. Você acha justo? Não tem nada a ver com esquerda e direita. Tem sim. Você vai falar que deputados supostamente de esquerda votaram contra o aumento de pena. 1 ano e meio, exatamente. Existiu não me representa, PL de progressão de regime, prisão perpétua, a esquerda, estuprador, o PSOL, abusador. o PT, todos votaram contra. Então você acha que a esquerda não defende bandido? Você acha justo um estuprador ficar 1 ano e meio só na cadeia? Eu acho que a gente vive num sistema que é o capitalista, onde quem fica impune na prática é quem tem dinheiro, cara. Não importa o crime. A própria existência da fiança mostra que quem tem dinheiro está acima da lei. Enquanto a gente tem mais de 1/3 dos presos aguardando o julgamento. A fiança é arbitrada conforme Sim, mas é um sintoma, é um dos muitos sintomas de quem tem dinheiro nesse sistema está acima da lei. É o poder econômico virando poder político. Ela é de acordo Enquanto a gente tem 1/3 dos presos que nem foram julgados ainda, independente do crime, a gente tem gente com dinheiro pra caramba, e os amigos do Epstein, o cara vira até presidente, né? Se você tem grana, pode ser estuprador, pode ser o que for. Então você concorda comigo que a esquerda defende bandido? Não, eu concordo que tem que ter aumento de pena. Só que aí você querer botar isso nas costas... Você tem que votar projeto. E por que a esquerda nunca vota quando é pra aumentar a pena? Os deputados da direita, como é que eles votaram? Todos votam a favor. Você concorda com a fala de um cara que fala que só não estupra uma mulher porque ela não merece, que ela não é bonita o suficiente? Vai pegar fala descontextualizada. Descontextualizada? Não, tá o contexto começo, meio e fim aqui, você é a favor disso fala descontextualizada, vamos lá. Saidinha, você é a favor, por exemplo? É contexto, cara, mas eu tô pegando em termos gerais. Eu tô falando de a gente vive penais. Num sistema em que Então, quem tem dinheiro tá acima da lei. Certo? Na prática, a impunidade é isso. Por que tem impunidade hoje? Porque pode ser o crime que for. Porque a gente não tem uma pena séria. Quem tem dinheiro tem poder. Não, a gente não tem pena séria. Não, nem pra pobre. Fica ninguém na cadeia. Então, eu quero falar sobre a saidinha. Você falou pra mim que você é advogado, então você sabe a diferença entre um regime fechado, entre um regime semiaberto. Então, se a gente tá falando aqui sobre o estupro e sobre... Eu não sei o que você quer dizer, se é sobre a redução da maioridade penal, que eles votaram contra. Também. Então, mas... também. Mas a gente tá diferente. A gente não tá falando de um crime de estupro comparado, sei lá, a um crime, por exemplo, de alguém que roubou comida no mercado. Então, já que você é advogado, você sabe a diferença que, na verdade, quem estuprou não vai pra um regime, por exemplo, aberto. Vai pro regime semiaberto. Você consegue me citar quantos regimes semiabertos no Brasil? Inclusive, a única pessoa que quantos sai pra saidinha que você falou é só quem tá em regime aberto. Não, porque a saidinha é outro assunto. Nós estamos falando aqui da progressão. Eu perguntei se ele ia debater saidinha ou não. Ele não quis debater saidinha. Então, progressão de regime. Quantos locais no Brasil tem regime semiaberto? Não tem mais. Vocês acabaram. Não tem, ainda tem Ou regime seja, o estuprador vai pra rua, querida. Ele vai dormir em albergue só à noite. Fechado, não, vai pra regime ele vai ficar 1 ano e meio no regime fechado? Você acha justo? Diferença, a gente tá falando... Você acha justo? Você tá falando pra mim de estupro, certo? Sim. Ou você tá falando de todo bandido? Porque falando aqui de fato é estupro. Mas você não tá falando de todo tipo de crime, quando você citou aqui. Não, se for todo tipo de crime é menor ainda. Então, ele vai ficar menos ainda. Se ele pegar uma pena de 6, ele vai ficar menos de 1 ano quase. Mas então aí porque a progressão é menor. Nesse caso, é estupro, que o crime é hediondo, ou seja, a progressão é 40% para ele baixar. Então, ela já tem um agravante por ser crime hediondo. Então, eu já estou tratando como agravante. A direita tentou aumentar esse 40% para que ele pudesse cumprir pelo menos 80% no fechado e depois pudesse progredir para o regime. A esquerda votou contra, ou seja, defende bandido. Que eu saiba é... E aí, Ulisses, tudo bom? Bom, eu acho muito engraçado você vir falar que a esquerda defende bandido, sendo que você veio aqui com uma camiseta preta escrito liberdade em inglês ainda, né? Então, demonstrando a subserviência sua com relação ao povo americano, né? O povo norte-americano. Então, vamos lá. É uma piada, né? É melhor escutar do que ser surdo. Eu acho engraçado, cara, a questão de que a liberdade que a direita prega é sempre uma liberdade muito abstrata, né? Não, a gente tem que ter direitos, a gente tem que ter liberdade, a questão da democracia, né? Você acha hoje que o sistema penal funciona? Vamos direto pro tema, vamos? Mano, nada na democracia burguesa funciona, entendeu? A gente tem que fazer uma revolução pra mudar tudo que tá aí, cara. Igual a Venezuela. Entendeu? Pra mudar, a Venezuela não é socialista, tá? Muito importante você saber disso. É igual a Venezuela, vamos lá. A Venezuela não é, mas vamos no assunto, não é socialista. Tu acha que não funciona, então você concorda comigo, tá? E por que você defende a esquerda? Cara, vamos lá. Os países... vamos falar sobre criminalidade. Então tá. Vamos falar sobre criminalidade. Coreia do Norte, China e Vietnã. Me explica o seguinte. Não, me explica o seguinte, irmão. Rapidão. Rapidão, me explica. Como assim não tem transparência? Não, vamos lá. Por que... Não, então cola lá, entendeu? Tem um monte... Vamos lá. Coreia do Norte. Por que a polícia na Coreia do Norte não usa arma? E por que não tem criminalidade lá, irmão?
Por que não tem mendigo Ninguém lá? nem sabe o que Por tem que lá, que meu todo amigo, a mundo tem verdade é casa essa. lá, Você mano? já foi na Coreia do Norte? Irmão, ó, eu Já foi vou lá? na Coreia do Não, Norte, então vai entendeu? lá, Não muda tenho pra medo lá, nenhum. bicho, porque aqui Mas tá no lugar errado. eu sigo e eu conheço um monte de pessoa Conhece o quê? que Segue vai o pra quê? Coreia do Norte, irmão. Mas, não, entendeu? até Que o vai turismo pra é lá, guiado, você que não pode ir pra filma outros lá, lugares, que tá? filma com o Estado lá, Não, entendeu? não É tem tudo liberdade mentira, é nenhuma, tudo tá falando de falácia, regime mano. totalmente sem Tudo liberdade. falácia, você não sabe de nada. Sem mano. dados. Tudo jóia? Ô, Vamos lá. Ulisses, você estava falando de impunidade, né? Isso, você acha que o regime penal no Brasil funciona? Eu queria ir por um outro caminho. Eu queria citar um dos maiores bandidos, talvez o maior bandido do Brasil nos Não, a gente últimos não tá anos, falando que de foi bandido, a gente o tá Daniel falando aqui Vorcaro. de se funciona ou não, o que tem? Sim, eu quero falar do escândalo do Banco Master, porque em 2019 foi quando ele teve a liberação do Banco Central para começar essa pirâmide financeira. No governo Bolsonaro começou. No governo Lula é quando ele vai preso. Então, assim, me parece muito claro que todos os deputados que o Daniel Vorcaro tinha ali na lista de contatos era do PP, do União, do Republicanos. Então, tipo assim, é a direita que estava envolvida no maior escândalo financeiro dos últimos anos, o maior escândalo bancário do capitalismo brasileiro. E, assim, começou na direita, tava, mano, passando a boiada, todo mundo ali viajando de jatinho do Vorcaro, e no governo Lula é quando tem a possibilidade de ser... Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes também. Alexandre de Moraes também. Tem que tomar cuidado, né? Alexandre de Moraes também. Dias Toffoli também. Pois é, então, agora, esses Ciro cara- Nogueira, esses caras têm que Antônio ser punido. Rueda. Tem que ser punido. Sim. Eu não defendo, não passo pano pra Antônio Tudo de Rueda, direita. Não passo, Todos de direita. Até onde você Envolvidos, fala, né? Não, envolvidos no não, maior amigo, escândalo não. bancário do Brasil. Vai falar que esses partidos são de direita, são partidos de conveniência, a maior parte deles. São de direita. são a Você maior não, parte acha de que conveniência. você não acha que o fato do Banco Master ter sido investigado agora prova que o governo Lula foi quem puniu um escândalo que começou no governo Bolsonaro? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, velho. Você tá associando coisas Quando o Bolsonaro demitiu o Sérgio Moro do Ministério da Justiça, por que ele queria investigar? Bom, vamos falar do maior escândalo recente. Vamos falar do de que sistema foi aprovado. penal, cara. Sistema impunidade, penal. Vamos lá. Você fala, Você acha que você funciona o sistema penal no Brasil, meu amigo? Não, Vamos por lá. quê? Porque a direita não quer. Porque Foi aprovado. Quem tá votando sempre contra medidas que endurecem o regime ano penal? passado, É ano direita ou passado. esquerda? Então vou te responder. A esquerda, Ano passado foi aprovado o PEC da blindagem. Você sabe muito bem o que é isso. Todos os deputados do PL votaram a favor, deputados do Novo foram contra, somente o Novo foi contra. Até deputado do PT votou contra. Sim, mas só o Novo, porque o PL votou a favor, Podemos votou a favor, seu partido votou a favor. Você não Mas tem Podemos? deputados que votaram ao contrário. Qual? Do Podemos não, você é do Podemos, Macron todos. É do Podemos. Você pegou um. Entendeu? Pegou um deputado, Você pega, tinha seis deputados. você pega um cara que foi contra e esquece todos os outros. A direita inteira foi a favor da PEC da blindagem. A direita inteira. Olha, eu Porque defendo nós temos PT, preso tem que PSOL e PCdoB na Câmara. Tem que ficar mais preso, tem que endurecer as leis penais. Você defende que a gente tem que endurecer as leis penais? É isso. Sim, tem que endurecer as penas, porque Ok, você falou mas 6 a anos só é esquerda muito tá pouco. sempre tentando flexibilizar. Como o PEC da blindagem, a direita em peso votou a E a favor? esquerda Na não? calada da noite, a E a esquerda população não? estava dormindo. E a esquerda não? Não foram todos do PEC da PT, blindagem foram foi uma 13, mas tudo bem. conta também, O PT, para. tudo bem. Tudo bem. Historicamente Entendeu? o quê? Então, assim, Historicamente, redução não, da moralidade penal, tudo bem. Peraí. incidência, progressão, Você quer a falar esquerda disso? também. Você tá pegando um fato que a própria esquerda também votou. Pegou um fato que a esquerda também votou. Cara, eu queria falar um tema com você, que eu acho que é legal, sabe? Porque você tá aí com camiseta do protetor dos animais, se entende de esquerda e eu quero entrar nesse assunto. Por que você não apoia, por exemplo, exatamente, por que você não apoia a redução penal? Só voltando quando você fala sobre defender a impunidade. Você não acha que, por exemplo, eu queria lembrar aqui. Pudesse responder? Vamos chegar lá. Eu queria lembrar aqui que quem está defendendo o bandido é a direita quando defende o Jair Bolsonaro, que está preso por tentar dar um golpe de Estado. Cita um crime do Jair Bolsonaro aí, quem cara. defende também, cara. irmão, Vocês não tá conseguiram citar nenhum cheio crime do de Jair governador, Bolsonaro. foi Cita um condenado escândalo de por corrupção do tentativa governo dele, violenta cara. do Estado Democrático de Direito. Pelo amor de Deus, Além disso, no caso do Banco Master, tá cheio de governador da direita envolvido. O Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, foi apontado. O governador Ibanez do DF, mas ela não foi condenada por pintar a bandeira, ela foi condenada pela tentativa de golpe. Não de
distorce o fato, não distorce o fato. Quem está também enrolado no Banco Master e foi acusado é o governador Ibanez, de Brasília, que foi acusado de querer usar o BRB para cobertar o escândalo do Banco Master. A direita defende o Flávio Bolsonaro, que foi acusado de rachadinha. Foi absolvido. Na época do Queiroz. Inclusive, empregou no gabinete dele, não sei se você lembra, ele empregou no gabinete dele parente do Adriano da Nóbrega, que era do escritório do crime. Você é policial? Tem relações promíscuas com a milícia do Rio de Janeiro. Você tá defendendo bandido então aqui, irmão. Essa é a verdade. Bandido é depois você de tá condenado, defendendo ele foi bandido. Você tá defendendo bandido. Eu posso amanhã depois falar. O Adriano da Nóbrega não foi condenado. Animais, tem o fulano de tal lá no gabinete dele. O Adriano da Nóbrega não era procurado pela polícia. Meu irmão, isso é especulativo, cara. A gente tá aqui pra tratar de fato. Os caras deram uma honraria pro Adriano da Nóbrega, o Jair Bolsonaro foi no julgamento do cara, a ex-mulher e a mãe tinham cargo no gabinete do Flávio Bolsonaro, e você vai falar que não tem vínculo. Mas vamos lá, vamos pro caso do cachorro-orelha, já que você quer falar. Você não acha que seria... Como o Jimmy bem mencionou, então, você não apoia o nosso sistema judiciário, deixa eu concluir, o nosso sistema judiciário hoje, ele funciona para punir as pessoas mais pobres e privilegiar os mais ricos. Os meninos que foram apontados, já que infelizmente não foram condenados por matar de forma covarde o cão-orelha, são todos de famílias ricas. Eles são menores de idade. São todos de famílias ricas. Menor de idade, meu amigo. E são todos de famílias ricas. Então eles não vão pegar a pena de maior de idade. E não é por serem menores de idade. Não é por serem menores de idade. Você não acha que pelo poder econômico e político dessas famílias. Você sabia que essa semana a Polícia Civil de Santa Catarina teve aqui em São Paulo perseguindo o influenciador que estava cobrando justiça pelo caso, justamente porque a investigação conduzida por Santa Catarina, governado pela extrema-direita e cujo delegado-geral é pré-candidato pela extrema-direita, não resolveu o caso. Vocês não querem prender bandido. Posso te dar um dado Vocês têm bandido de estimação. Vocês são seletivos com o combate à impunidade de vocês. Tanto é que defenderam a anistia. O tema é impunidade, né? Eu queria saber o que você opina sobre a impunidade dos policiais que têm liberdade para matar a partir da lei que vocês defendem, da lei orgânica das polícias, que inclusive votou junto, PL, PT, para aprovar a impunidade dos policiais. Você é a favor das câmeras do policial? Eu acho que a polícia mata e prende pouco hoje. Então a chacina do Cláudio Castro é pouco para você? Já viu algum bandido 100 mortos e no Rio de Janeiro? Então todos lá você pode dizer que eram assassinos ou ladrões? Um fuzil na mão? Assassino. Todos que mataram, as mães vítimas da violência policial que lutam por justiça. Os 9 de Paraisópolis. Os 9 de Paraisópolis que estavam num baile funk, curtindo um baile funk. Bandido bom pra mim, eu quero saber. Não tô falando de bandido, tô falando de crianças. Crianças menores de idade assassinadas pela polícia do Tarcísio. Você é a favor? Você é a favor de matar essas crianças? Você falou do sistema carcerário. O Brasil é um país extremamente racista. O sistema carcerário no Brasil funciona para prender pobre e preto. Agora, para prender bandido de verdade, ele não funciona, porque o Bolsonaro demorou muito para ser preso e agora que ele tá lá, vocês querem anistia. O sistema não funciona. Vamos ser bem sinceros. Porque a gente tem impunidade. Se prender e resolver essa situação, o Brasil era a Suíça. Se prender e resolvesse, o Brasil era a Suíça. Você acha justo o estuprador ficar 1 ano e meio na cadeia só? Inclusive, vocês defendem os Red Pills, vocês defendem ideologia machista, vocês defendem toda a cadeia de violência que termina nos feminicídios e termina nos estupros corretivos contra mulheres lésbicas, contra pessoas trans. Vocês defendem. Bom, galera, encerrando o debate hoje aqui no TubaCast. Foi um debate bacana, mas infelizmente a gente viu aí que a galera não conhece a realidade do agro. Eles acham que a comida chega no supermercado simplesmente com um toque de mágica, que não tem ninguém lá que acorda 4, 5 horas da manhã. É triste, né? Escutar isso de militantes que, enfim, não sabem nada sobre agro e querem só mitar. Então, quem puder, galera, comenta aí, assiste aí e vamos mudar o Brasil, porque o agro alimenta o Brasil e o mundo.